Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resto é Bola. Meus senhores, o Nuno vem de preto. Porque será? Não sou o único. Verde é a cor da esperança. Mas eu sou neutro. Espera aí, temos que parar o episódio. Pá. Porquê? Então, O Mangas tropeçou ali à porta. Aí é bem, isso é verdade. O Mangas tropeçou. É assim que se faz ou Essa não? aí também. É que eu acho que o podcast ia correr bem. Eu acho que o podcast ia correr bem, mas o Mangas tropeçou ali. Maninho, Por isso temos que parar não te já. preocupes, mas não há fiscal de Volta linha. atrás, bora. Não há fiscal de linha. Começa do início. Não há fiscal de linha. Porque eu acho que ele tropeçou ali à porta. por Não há isso fiscal de linha. Acabou. o Gabriel fiscal de Silva linha já ia lançado e teve que, Mas é assim que teve se que voltar faz. atrás. Não Quando faz uma sentido. coisa está para correr bem, atenção que o Mangas tropeçou. Mas não há. É um lance, não faz sentido. Olha, mas se Não calhar, percebi nada se do que calhar, aconteceu. se calhar se o António Silva tinha tropeçado, não tinha dado o gol do Casa Pia também ontem. Também é verdade. Não tinha feito aquela boa assistência. Hã? É o António Silva que com Faz a a sorte... Aquilo é tropeçar. O quê? O Mangas. Não, Não, é. o do António estou Silva a dizer é que Não, se o tropeçado. António Ele está a Silva dizer- tropeçasse, que se calhar não havia gol. Não fazia Ah. assistência. O Cantona, grande assistência. maninho. Eu estava a ver, eu de braços cruzados e agora estava o Nuno. Isolou logo ali o Rafael. Bem, nesta semana o senhor que vem de verde normalmente é o, mais contente, não é? Foi o único que ganhou pontos aos rivais, portanto... Mas já lá vamos. Vamos primeiro Temos ao muito que Supermatch. falar. Temos muito que falar. Muito. Então Muitos não casos temos. polémicos, até porque o nosso português, como o nosso Zorlac disse no último episódio, parece que passou um pombo. É verdade. Passou outra vez. É semana Passou- sim, semana é sim. semana sim, semana sim. Até o caso Mas esta semana há lances que. É verdade. E até o caso das notas do Conselho de Arbitragem, que enviaram umas notas e depois a Federação publicou outras, teve que retificar as notas das equipas de arbitragem, portanto... Isso aí eu não liguei muito, sabes? Isso aí faz lembrar aquela coisa dos 12 minutos parados porque não há linha para meter o fora de jogo. Pá, pode ser um erro de comunicação, um erro de não sei o quê. Percebes o que eu estou a dizer? Também Eu foi não um ligo Santa muito. Clara Por Sporting. acaso, não engraçado. foi? Mas eu acho que até conseguimos contar mais um ou dois Santa Claras Sporting assim Não meio te estranho. esqueças de contar o do Cláudio Pereira em Alvalade. Pronto, é que desde aí. Mas já lá vamos, não estamos já Já lá nisso. vamos. Já lá vamos, que eu não estou esquecido. Calma, é Eu não preciso estou ter esquecido. calma. O é nosso preciso grande ter amigo calma. João Pereira. Não foi assim há Vamos. tanto tempo quanto Já, isso. já foi um hat-trick que fizeram a Santa Clara, entretanto. 3 joguinhos. Já falamos. Vamos ao primeiro tema? Sim. Supermatch. Escolheram os nossos estimados. Escolheram um Atlético Madrid-Barcelona. Seguir o teu conselho, pá. Seguiram o Ficaste conselho do nosso orgulhoso. Zorlac. Zorlac É assim. achava que ainda não tínhamos ido à Espanha. Também acho que ainda não tínhamos Não ido à tínhamos Espanha. ido, é verdade. Fomos Mas a olha, primeira foi vez. por 1%. Foi 1%. Não Foi foi o City 47, e o Liverpool. 48. Foi a acho primeira vez que um jogo foi decidido assim, Foi, por foi. 1%. 47, 48. Aí. Era o City e Liverpool, não era? Era. Que ainda bem que não foi, porque foi um amasso do City. Mas este Atlético Madrid e Barcelona, até por ser o primeiro de 3 jogos que as duas equipas vão defrontar, porque vão agora defrontar-se também na Liga dos Campeões, teve tudo um pouco, não é? Também teve casos polémicos. O tal a envolver o Tiago Almada, aquela entrada do Gerard Martín. Tem a expulsão do Nico Gonzalez, mas pronto, uma vitória do Barcelona. Ainda estou para tentar perceber se calhar o Tiago Almada ainda está ali um pouco à procura do Cancelo, porque efetivamente o Cancelo trocou-lhe ali um bocado as voltas 2 ou 3 vezes. O Cancelo que está ali, desculpem só aqui o parágrafo, aqui o parênteses, numa homenagem ao Paulo Bento ou não? Conseguem O ver, ou cabelinho, não? o cabelinho. Queres o cabelo? Também De risco ao meio, caído assim para o Consigo lado. ver, consigo a Paulo ver. Bento. Consigo ver um Que, pouco. dos vários penteados que ele já teve, está a inovar e a voltar atrás ao estilo Paulo Bento. Acho Qualquer que dia. é um estilo mais Olha retro. que tu... Eu não sei. um Eu, se risquinho fosse aí ele, ao meio. achas? E Eu, assim se fosse ali. ele, eu preciso cortar o cabelo, vou cortar amanhã. Eu sinceramente acho que ele devia cortar o cabelo igual ao Dalot. Ficar o mais parecido com o Dalot possível, que é por causa da seleção. Para ver Para se é ser- titular. Mesmo quando o Martínez diz que é o Dalot, eu acho que o Dalot é um gajo bacana o suficiente para dizer: joga tu, joga. Ele não vai O reparar. gajo não nota, mano. Uma Toma a minha máquina, camisola. uma máquina. Esse ele é uma máquina. Yeah. Epá, mas está a jogar a defesa esquerda, pá. E a gente precisava dele, era rotinado a defesa direita. E isso pode fazer com que o Martínez o veja como substituto do Nuno Mendes e não tanto como... Na Pois. última convocatória foi o que aconteceu. Sim. Quando calçou sempre à esquerda. Exatamente. Ele devia estar a jogar à direita, era o que nos fazia falta. Temos um Mundial em cima. Pois é. Mas só ainda antes de ir em frente. Só ainda antes de ir, cuidado com o nosso defesa direito Mateus Nunes, que faz outra exibição de sonho contra o Liverpool. Sim. Eras menino de... Não me dão Caso o convocar Sporting, Dalot. não, caso o Sporting seja tricampeão, que é o teu grande desejo desta época, Lá está ele. fazer o episódio a seguir com a cabelinha a Paulo Bento. Não te gostava nada.
Eu não sei se consigo meter o cabelo a Paulo Bento. É o risquinho ao meio e puxar Mas eu para o tenho lado. muitos remoinhos no cabelo muito ondulado. O Paulo Bento tem aquele cabelo lisinho que faz o que quer. Eu tinha que ir com É que eu estou aqui, estava a falar no conselho, secador, comecei a com um imaginar. secador. Tinha que Com o fazer com o secador, com a secador. escova. Vá, pelo tricampeonato Achas? não fazias isso. Epá, claro que fazia. Então pronto, fica Claro no que ar. fazia. Fica Olha no que ar. agora está mais perto. Eu não acho. Está mais perto. Sim, está mais perto. Está mais mas eu perto. não Matematicamente vejo está mais Mas perto. pronto, então fica aqui no ar. Fica aqui uma semi-promessa. Semi. Bem, Semi. Não Não, estamos não a me assumir. gostava nada, não me gostava nada. Só Olha, até eu assim importava. Ah, se abertura. eu consigo fazer como deve ser. Sim, Porque Sim, eu mas tenho falta- muitos trejeitos no cabelo. Desde que tentes, acho que a malta. o objetivo era tentar. É. O objetivo é tentar. Com um secador e Eu com uma- acho com uma que daquelas não vais coisas ter que tentar. Eu acho Eu que não vais a minha escapar ao mulher tem Porto. aquelas coisas redondas, aquelas escovas, rolos. aquelas escovas Ah, redondas. Sim, 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 sim. Eu ali. sim. Parece-me a ver. Eu acho que não vais escapar ao Porto. No entanto, se escapar, quem sabe? Bem, Ainda vamos, descobres o teu futuro. vamos voltar Bora. ao Supermatch. Vamos, sim, senhor. Já estávamos aqui a dispersar. Gol do Simeone. O primeiro, Atlético ficou em vantagem. Depois o Rashford empata com uma boa combinação com o Dani Olmo. E depois o golo lá de meio aos trambolhões do Lewandowski. Depois de uma grande jogada do Cancelo. Nuno, vou começar contigo hoje. Começar por ti. O que é que tu retiraste deste jogo? Bem, antes de mais, só para dar um contexto de caso alguém não saiba, o Barcelona e o Atlético de Madrid entraram em campo horas depois do Real Madrid ter perdido 2-1. Em Palma. Exatamente. Em Almeria, E não é? Contra o Almeria. Não foi Maiorca? Maiorca. Maiorca. Foi maior que o Foi- Almeria. Palma de Maiorca. Maiorca. Foi do Samu. Perderam 2-1. Ou seja, ainda criava mais expectativa à volta deste jogo para ver como é que estas duas equipas se iam bater. Para mim, acho que é evidente que para haver um vencedor, acho que só poderia ser o Barcelona. Mas foi um jogo bem disputado dos dois lados. Mas Aliás, o jogo muda depois da o expulsão. Atlético... Sim, obviamente que sim. O Atlético de Madrid até chegou ao gol primeiro, mas depois, e principalmente depois da expulsão, praticamente só dá a Barcelona. Apesar de não ter feito nenhum golo, e até de ter falhado ali 2-3 lances que poderiam ter dado golo, temos que aproveitar para falar dele agora, que é um super match espanhol. O Yamal, esquecem o da que idade. quer. Faz o que quer. Viram bem aquele passe de Trivela? E antes, o E primeiro túnel. dá uma- E o túnel. Sim, o túnel antes e o passe de Trivela. Tipo, aquele está ao Ele nível faz de o que poucos. quer. E o lance. quer. Trivelas daquelas, só o Yamal e o Rafa ontem lá no Rio Maior. Não, mas Só a os jogadores Fácia- desse gabarito é Não, que fazem mas a Fácia- trivelas dessas. O Yamal fez dele jogar de sapato o jogo todo. Bem, E a bola esquece. e o oposta. jogo, A bola e o- oposta é uma grande e chapelada. o jogo não lhe sai bem. Pois não? Houve vários remates, até bola parada. E ele até sai Ele frustrado. nem, ele nem ele ainda mordeu a camisola uma data de vezes durante o jogo. Mas a verdade é que ele faz o que quer. Ele mesmo com o jogo a correr excepcional. mal, Incrível. É mesmo E fora de isto série. sem pensar Parece no o fator Luque idade que Bacchio. tem. Sim. parecia o Luque Bacchio. Pelo menos não está a ser comparado ao bolador Luís Guilherme. Pelo menos não é com o Luís Guilherme. Luís Guilherme, que saudades do Luís Guilherme, mano. Que saudades. De Cada vez em vez quando jeito. tem que ver um faia. Bem, voltando ao Atlético Barça, Barcelona também sem Rafinha, e sente-se essa falta, e ainda sem De Jong, mas acho que o Barcelona era o justo vencedor. Claro que também acho que faz todo o sentido em enaltecer o Cancelo, não só pela jogada que depois dá o gol caricato do Lewandowski, como pelo jogo em si. Também sempre muito predisposto, tanto ofensivamente como defensivamente. E nós, enquanto portugueses, pelo menos eu sinto isto, ver estes jogos onde estão jogadores portugueses, dá sempre a pensar, tipo, epá, este vai ser uma máquina no Mundial. Tipo, é impensável agora já não olhar para estes jogadores e começar já a imaginar o Mundial 2026. Não é impensável também ver, imaginar pensar que um Cancelo estaria né, por esta altura a jogar um Al Hilal Al Nassr e é claramente um dos melhores em campo, até num Atlético Madrid-Barça, por exemplo. O futebol não está assim um pouco estranho. Temos alguns dos melhores jogadores do mundo a atuar no campeonato saudita, a tentar É outra promover uma discussão. coisa, a tentar promover uma coisa que efetivamente ainda não existe, por mais que toda a gente tente vender, ainda não existe, e depois, quando eles regressam aos campeonatos europeus, efetivamente ainda continuam a ser um dos melhores do mundo. E o Cancelo tem provado isso neste regresso ao Barcelona e provou verdade. ainda ontem outra vez no verdade. jogo com o Atlético de Madrid. Olha, foi um grande sinal para os portugueses por causa do Mundial ter aí à porta. A exibição do Cancelo foi de encher o olho dos melhores em campo. Eu acho que o Barcelona é uma equipa tecnicamente, individualmente muito superior à do Atlético de Madrid. Não é que não possa perder, tanto que já perdeu esta época com o Atlético de Madrid. Eu acho que coletivamente o Atlético de Madrid é uma equipa muito bem montada, muito bem preparada e muito perigosa nos jogos grandes.
é uma equipa que é cínica na maneira como ataca, ou a maneira como espera pelo seu momento, mas quando tem o seu momento sabe perfeitamente o que está a fazer. Faz lembrar um pouco, desculpa, faz lembrar um pouco o Porto do Conceição. Não, faz-me lembrar, pronto, mas por exemplo, o Porto do Conceição, tu não podes ter uma coisa sem ter a outra. Por exemplo, não podes ter um bom treinador como o Conceição e depois não teres toda aquela imagem, aquele comportamento no banco e tudo mais que manchava muito aquilo que era o trabalho do Conceição cá em Portugal. Era um treinador que nem para os esportistas era consensual em termos comportamentais no banco. Portanto, é uma mão com a outra. É os dois lados da moeda. E este lado do Simeone, a mim parece-me que se lhe damos responsabilidade por toda esta qualidade tática que o Atlético Madrid tem, e não esquecer que perdeu 2-1 com um golo ao cair do pano, num jogo em que há um reverter de um cartão vermelho, que me parece vermelho, porque o jogador, eu presumo que, eu penso que ele não tenta encolher a perna, ou melhor, eu penso, é claramente, ele chuta a bola e não quer magoar, mas ele também não tenta proteger o adversário. Ele não tenta encolher a perna, ele tem que chutar e encolher a perna. E não encolhe. Vem ali com o pé para baixo com os pitons, não tem o mínimo de cuidado. Não me pareceu desequilibrado o suficiente para não poder encolher a perna. E sem encolher a perna, encaixa na tíbia do adversário. É óbvio que ele quer ir à bola e vai à bola, mas eu acho que é suficiente para ser vermelho porque ele não tenta encolher a perna depois de tocar a bola. E aquilo não pode fazer, podia ter partido a perna ao adversário. Completamente a causa da integridade física. Aliás, do colega. O árbitro deu vermelho, o VAR é que chamou para dizer, ele não consegue evitar, mas eu acho que conseguia. Vi a repetição várias vezes, a realização também o mostrou, em tempo real, em slow motion, e sinceramente acho que esse reverter de cartão vermelho é penoso para o Atlético Madrid. Até porque equilibrava as contas aí. Sim, mas é os dois lados da moeda. Porquê? Porque o Simeone já é o patrão daquela equipa, daquele clube, em termos de projeto desportivo há muitos anos. Sim. Ele é que contrata jogadores que são competentes do ponto de vista técnico, mas que são muitíssimo competentes do ponto de vista físico e do ponto de vista tático. Do compromisso, sim. Ele tem falta de criativos no plantel. E mesmo os criativos que tem no plantel, se tu fores comparar com os criativos do Real Madrid ou de um Barcelona, portanto, é uma questão de perfil. É uma questão de perfil. Entendes? Nós criticávamos o Farioli por ser muito defensivo, por ser muito pragmático. Não é? Sim, resultadista. Sim. É um bocado resultadista. Agora menos, na competição interna. E espero que o seja contra o Nottingham Forest, porque é um jogo que assim se justifica. Mas é os dois lados da moeda. Entendes? O jogador com o semblante que encaixa no ADN do treinador, sim, não chega para competir. Precisas de talento, precisas de algo mais do que parece-me por mais evidente. Do que ser apenas um jogador à imagem do treinador. Lembro-me de uma notícia há pouquíssimo tempo, lembro-me de várias, que o Anísio ia ao Mundial, que o Pituzevski ia para o Atlético Madrid, e etc. O Pituzevski ir para o Atlético Madrid faz todo sentido. É exatamente o perfil do jogador que eles precisam. Um desequilibrador nato. Um jogador que no 1 para 1 é extremamente confiante e talhado para esses momentos de desequilíbrio total. Como um Vini não se pode deixar no 1 para 1, como um Rafinha. É óbvio que o Pituzevski é muito novo, mas se queres comprar a bom preço, tens que comprar antes de tempo. E também tens que o formar. A questão é, se o Atlético de Madrid compra um Pituzevski, eu digo um Pituzevski porque temos proximidade ao miúdo, não é? Está no campeonato português, há outros Pituzevskis por aí fora, o Atlético de Madrid tem caroço para pagar esses Pituzevskis que andam no campeonato alemão, até na Premier League. Sim, e até cá. Já claro. o caso do extremo do Gil Vicente, que acabou acabou por ir para o Atlético de Madrid, o Samuelino. Eu dou só esse exemplo, pronto, por ser um jogador que está no coração dos portugueses, porque é uma máquina no nosso campeonato, é a melhor contratação de inverno, se calhar, dos últimos anos, e ainda mais para a idade que tem. Tem lá um Fofana também. Sim, mas é diferente. Quem decide. Mas é diferente. Para mim, há ali qualquer coisa com o Simeone que não chega. Entendes? Eu não estou a dizer que a equipa não possa eliminar o Barcelona. Não estou a dizer que a equipa não seja uma boa equipa de ver e que não esteja muito bem montada e muito bem trabalhada e que não seja uma equipa muito difícil de bater. E acho que foi uma equipa que neste jogo foi altamente prejudicada por esse lance de arbitragem. Uma nota para o primeiro amarelo do seu defesa esquerdo, que acaba por ser expulso com o segundo amarelo, e bem. Aliás, até acaba por ser expulso com o vermelho direto.
Sim. Ele sim, reverte o depois segundo vai ao VAR, amarelo e vai ao VAR com o Mas se não vermelho fosse vermelho direto, era sempre segundo amarelo ali, naquele lance. Claro, claro. O problema é o primeiro amarelo. O primeiro amarelo nós estamos sempre a falar que as leis não são perfeitas, porque não são. Isso é um bocado demagogo, acharmos que temos que mudar as leis. O primeiro amarelo, para quem não viu, é um chapéu, um passe que faz chapéu ao Nico. Ele vê que tem o Yamal nas costas, que vai embora, que não estava fora de jogo, e ele não foi de modas. Saltou, levantou os braços e agarrou a bola como se fosse um guarda-redes. E isso é amarelo. Para mim, nas leis, isso devia ser vermelho direto. Porque são duas coisas que não se podem fazer. É um lance na mão, é completamente antidesportivo, completamente desnecessário, completamente despropositado. Entendes? Portanto, quer dizer, qualquer dia sai um bom cruzamento e um tipo vê o cruzamento a sair e mete a mão à bola e trava. Faz de guarda-redes. Desde que seja fora da área, pronto, ficas aqui, olha, são 2 metros para a frente no cruzamento, faz agora em bola parada, que eu já tenho 70 jogadores dentro da área. Pá, não pode ser. Acho que é um lance que é demasiado antidesportivo para ser só amarelo. E arriscamos-nos qualquer dia, estamos a jogar handball. Enquanto houver amarelos para mostrar. Mano, aquilo é um lance em que tu ficas maluco. Tu ficas maluco. Ah. Por acaso é uma boa questão que levantas. Mano, eu sou-te sincero, aquilo é tão antidesportivo. Sim. E ainda para mais com a mão. Mano, para mim deveria de haver uma lei em que fosse vermelho direto. Portanto, as leis não estão perfeitas. Eu sei que muitas das pessoas que estão em casa não vão concordar comigo. Mas nós depois temos que entender... levantava-se a questão do é deliberado, não é deliberado. Não, aquilo houve. Pois. Ali não se levanta Ali questão não há- nenhuma. não há Sim, como sim. duvidar. O tipo Há lances saltou que- e apanhou a bola no ar. Há lances que não dá, mas há outros que os jogadores com o tempo iam a começar a, Pronto, mas a no tentar... lance- Ganhar essa manhã. Totalmente deliberado e totalmente antidesportivo como este, eu acho que um amarelo é pouco para aquilo. Portanto, quando foi expulso, eu até fiquei satisfeito. Sinceramente, até bati palmas ao Yamal. Depois, é a cena do segundo vermelho, o Atlético de Madrid a partir daí. Atenção que o vermelho do Atlético de Madrid é no final, no cair da primeira parte, Sim. e depois o segundo, o vermelho perdoado ao jogador do Barcelona, Também é logo nos primeiros segundos. é no início da segunda. Sim, da segunda. Portanto, sim, podia sim. ter havido um jogo 10-10. E o Simeone ficou maluco. Quando eles reverteram Sim. o vermelho, ficou tudo louco. Porque também percebeu a importância dessa Não, reversão. e também porque se compreende. Mas é um jogo em que eu levantei a questão acerca do Simeone em si. O Simeone não é o treinador melhor do mundo, nem um treinador perfeito. Mas é um dos mais bem pagos. Se não não for o mais bem pago. Acho que é o mais bem pago A até. questão é, há ali, ele tem que trabalhar, ele tem que dar ali uma volta. E eu a fazer uma crítica, o que eu faço é às contratações do Atlético de Madrid. O estilo de jogadores que eles têm são todos dentro do mesmo formato. Até os extremos são de um formato combativo, defensivo, aguerrido, físico. O Mas não próprio Griezmann destoa um bocadinho dos outros pela criatividade que tem, mas também não é aquela criatividade do 1 para 1, não é aquele jogador que desequilibra num contra-ataque E já não de é o todo. Griezmann de outros. Já não E é. também já não tem a mesma idade. Tanto que é a última época. também. Já não é o Griezmann de deve ir para a 2016, MLS. Sim. que aí estava a bombar. Já vai Não, para a eles deviam ter MLS. comprado um que eu queres, porque deviam. Olha que não é um jogador que encaixasse mal naquele Pois não, e deviam sistema. ter claramente. E dentro dos extremos. E precisam de tendo- extremos com outra qualidade técnica. Bem, vamos às sugestões para a próxima semana. Vamos. Vamos, sim, senhor. Então, como sugestões temos Dortmund-Leverkusen, segundo classificado contra o sexto, isto é no sábado. Temos em O Itália... Leverkusen está no limiar de não ir às Champions na Exatamente, Alemanha, está não é? em sexto, sim. E está a subir e deu 6-3 ao Wolfsburg esta semana. Exatamente. E vai a Dortmund. Sim, sim. Sim, Sim, vai, o ao Leverkusen terreno do Dortmund. Para acreditar na Champions tem que vencer. O Exatamente. problema é que o Dortmund já não joga para nada. Mas joga em casa. O Bayern já tem 100 golos no campeonato. Isso é uma Pá, coisa... eu continuo a dizer Mas aquilo é eles, que é a para mim, Farmers são os League. meus A favoritos. Bundesliga é a Farmers Sempre League. tiveste com o Arsenal, não foi? Sempre tiveste com o Arsenal para ganhar a Liga dos Campeões. Sim. Eu acho que vai ser a final. Bayern-Arsenal. Já Bayern estás a meter Arsenal? o meu Sporting... Estás com o Arsenal. Segundo jogo. Segundo jogo, como o Inter, em Bom Itália. Isto é excelente jogo, sim, senhor. especialmente Até para no Lago de percebermos um Como. treinador que vai ser o treinador de um dos grandes europeus no futuro, que é o Sim, Fabregas. claramente. Sim, claramente. Quarto contra primeiro, no domingo. Também no domingo. E a última sugestão é o Chelsea City. Sexto contra segundo. Epá, é por ser mais um grande jogo da É o que vai Premier ganhar, League. é o que vai ganhar. Chelsea está a um ponto do Liverpool. Eu queria que Na calha ganhasse. para Mas o Arsenal perdeu com o Southampton. Foi com o Southampton, não foi? Mas isso foi para a taça. Foi para a taça. Sim, mas essas derrotas contam. 1-0. O City... 1-0 não, 2-1. Tá, 2-1, 2-1. 2-1. Mas o Gyökeres City, marcou. vai querer dar a corda ao pedal. Então, e a City já sem Champions, na verdade. E Arsenal não.
A Arsenal vai ter agora um adversário difícil e na Liga dos Campeões para se bater. Essa derrota na taça acho que vai dar ali uma dinâmica muito interessante. Eu acho que é o jogo que acaba por ser um jogo Também é para um ganhar. sítio que vem moralizado da vitória ao Liverpool, portanto... Por 4-0. Exatamente. Sim, e eu também acho O que a malta City vai parece votar que nesse. não, mas as duas taças em princípio já as limpou. É verdade. E Não é não no tem pau, a Premier, não é e não no tem mal. a Premier League assim tão longe. Não está Portanto, impossível. Bem, vamos ao campeonato? Vamos. Vamos Eu ao preciso de uma campeonato. pausa. Eu preciso de uma pausa. Pode ser? Pode. Então não Então, pode. eu venho Pode, já. pode. Eu tenho uma pedra nos rins, ok? Tipo, alô? Meio centímetro. Ok? Estava quinta-feira, O estava a Benfica é 3. que precisa de uma pausa. ó. Coitado Olha, do mano, homem. se calhar vou precisar de outra. Vamos diretamente ao campeonato Para que jogo? e vamos para o Sporting. É lá! Vamos seguir a Vamos ordem começar. cronológica da coisa. Vamos começar. Sporting Santa Clara, vitória do Sporting 4-2, um jogo cheio de casos. Cheio de casos. Mas a verdade é que o Sporting acaba por vencer, mais 3 pontos, está ainda mais que nunca na corrida pelo título, até pelo escorregão do Futebol Clube do Porto, que será o próximo jogo que nós vamos analisar. Eu tenho aqui a lista de casos e vou pedir... Queres ir para os casos primeiro? E vou pedir a vossa leitura. Não queres ir ao jogo primeiro, que é mais Vamos rápido? primeiro ao jogo, então. Ao jogo primeiro. Vamos É mais fazer uma- rápido. faz Depois os tu- casos é mais Eu lixado. até te vou pedir a ti para fazeres a tua leitura rápida do jogo. Epá, Sim. olha, era impossível pedir mais ao Sporting. O Sporting começa com Vaganides em vez de Fresneda, Eduardo Quaresma, De Basta em vez de Diomande, Gonçalo Inácio, Mangas é titular em vez do Maxi ou do Nuno Santos, sem Yulman porque se sentiu mal antes do jogo, Sim. portanto sem Yulman no meio campo, e sem Luís Soares, com o miúdo do Sporting B. Não sei se queres trocar pelo Anísio. Não, mantemos assim. É? Mantemos assim. É como eu jogo a bola. O Anísio não joga? Tu Vê não lá sei se se estas estás a ver o que palavras- é como eu jogo. Vê lá se estas palavras Estás a ver o que não é vão como atrás de joga? ti no futuro. Eu só não percebo é como é que aquele puto estava atrás do Rodrigo Ribeiro na hierarquia de pontas de lança. Mas foi Sporting Benfica, Sporting... Já estás no Anísio. Não. Homem, tu não consegues Não, estou-te a perguntar Ele se queres tá- trocar. Mas tu podias ter falado de qualquer jogador. Claro que a comparação é com o Anísio. Olha uma coisa. Oh, meu, o que é que se passa Vamos aí trocar dentro? ou não vamos trocar? O que é Queres que o trocar? Benfica te fez nos últimos 20 A anos? questão é simples para ti, queres trocar? Não quero trocar. Não queres Mantenho trocar. com o Anísio. Ficas com o Eusébio. Fico com o Anísio. É o futuro Eusébio. Anísio Cabral. Vai para o Mundial. Com 18 minutos jogados antes deste último. Duvido que seja convocado. Isso no Record, acho que foi no Record. Que... Eu não me lembro dessa notícia, por acaso. Epá, ainda bem que recalcaste isso, só Também que não não. encontraste. Também não. recalquei. Era curiosamente uma notícia estrangeira. Agora, Mas sim, de acordo contigo, que o Sporting entra e ainda por cima joga sexta-feira. com e as depois seleções. pior, exatamente. É muito E mais depois difícil. ainda sofre um golo ao minuto e meio. Portanto, está o caldo entornado. Está o caldo entornado. Mas literalmente entornado. A Sim, jogar a contra uma entrada. equipa que tem o seu quê de perfil para jogar contra equipas grandes. Já dificultou muito esta época, já dificultou o jogo, por exemplo, ao Porto, nos Açores foi muito difícil. Já tem um histórico de jogos arrancados a ferros a torto e a direito e casos de arbitragem e não sei o que contra o Sporting. Portanto, já sabia, aquilo não podia ser pior. O início, aquilo não podia ser pior. E tu olhas para o 11, só que depois o Sporting joga bem à bola. Mesmo com estas condicionantes todas, quando encaixa no jogo e encontra o seu momento de jogo, o Bragança abre o livro, pá, parece o coisa, mano. Parece O golo é ali. Quem? Parece quem? Calma, que eu adoro estas. Eu adoro estas. Parece quem? Abre o livro, parece... Parece o Fofana. Ah, bem. É que eu achava que isto já ia escalar para o outro lado. Não, o Fofana, que já tem uma estátua também. O Fofana. Eu vi o Farioli a correr e eu assim, mas onde é que ele vai? Ó Farioli, tem calma, pá. Isso só daqui a uns meses é que vais parar aos aliados, pá. Eu ver o Farioli a correr, deu-me tanta vontade de rir. Mas eu percebo. Agora, epá, o Bragança abre-lhes o livro, esquece. O Trincão está a subir de forma, esquece. O Nel faz uma exibição, levou porrada o jogo todo. Os centrais do Santa Clara sempre a ir no físico do miúdo. O miúdo, mano, era ressaltos, era tudo, mano. Entrava nas jogadas todas, faz assistências. É uma coisa impressionante. O miúdo é impressionante. A mim está-me a surpreender totalmente pela positiva. Não é só pelo momento que ele encontra, de um gol que ele faz, ou uma assistência. Já não tinha é marcado isso. contra o Bodo na estreia, pela Champions. Mas não é isso. É o que ele joga. É o que ele consegue fugir da área dele E até dar um bocadinho à equipa também. Não é Sempre. só baliza, não é nada. só baliza. E descai. Tudo.
Gosta de descair e gosta de se ligar com os colegas e é tabelinhas e desmarca-se para fora e desmarca-se para dentro e dá profundidade e vira-se de costas para a baliza. Tu começas a olhar para aquilo tipo do género, pá, vamos devagarinho. E o ser coroado com os golos, no fim, acho que também é justo para ele. Ou seja, a exibição, É um ponta de lança. ser marcada com golos faz diferença. Mas pronto, é um menino e eu acho que todos os portugueses ficaram contentes de o ver a jogar. Eu acho que foi completamente impressionante. Foi Foi um com golo- muitos furos acima. Foi um gol made in Alcochete, Sim. com a assistência do Quaresma. Epá, mas essas coisas da assistência dos centrais, eu também vi o António Silva fazer uma boa assistência esta semana. Portanto, eu aí... Mas sim, teve bem o Quaresma. Teve bem o Quaresma também. Agora, portanto, eu acho que em termos de jogo, o Sporting, quando abre o livro, fica muito complicado. O problema é que depois, fisicamente e animicamente, portanto, tivemos muitos jogadores nas seleções, estamos a jogar com a segunda linha e depois, animicamente, estamos a ganhar por 2 golos e estamos a ver o jogo do Arsenal e etc. E metemos-nos ali num barbicacho, porque estamos a jogar contra uma equipa do Petit que sabe o que está a fazer quando sobe. Aliás, que desde que o Petit entrou, está em fase crescente. Também. O Santa Clara. Claramente, sim. Também. Às vezes, é aqueles fins de ciclo, às vezes fazem bem às equipas, é aquele... Aquela chicotada psicológica. Exatamente, pronto. Às vezes faz parte, é o ciclo. Às vezes o ciclo do treinador acaba. Vinha Eu acho que 3 foi o que se vitórias passou. consecutivas. Sim. Exatamente. Portanto, o momento é provavelmente o melhor momento do Santa Clara na época. Portanto, também não é bom para jogar contra o Santa Clara, nesse aspecto. Mas eu acho que o Sporting, acho que a maneira como se superioriza dentro destas condicionantes todas, mostra a qualidade que a equipa tem, mostra a força que a equipa tem, principalmente a jogar em casa, mostra a qualidade também da sua segunda linha, quer se queira, quer não. Fala-se muito da segunda linha do Porto, mas a segunda linha do Sporting também é bastante interessante. E o Santa Clara vendeu cara à derrota muito por aquilo que o Sporting depois também baixou na segunda parte. Porque eu acho que o Santa Clara tinha tudo para poder ter tirado pontos ao Sporting em Alvalade, tendo em conta toda esta contingência de 11 inicial, mais a ganhar 1-0 ao minuto e meio, numa boa jogada, que também dá ali um ressaltezito para um jogador que está dentro da pequena área e tal. Mas pronto, agora, o que fica no jogo são os casos. Sim. Só se falou dos casos. Eu gostei bastante da tua análise. Acho que vai muito em contra ao que aconteceu. Só achei ligeiramente incompleto. Porque a verdade é, o Sporting teve de facto essa capacidade de a perder 1-0. Começar a ir atrás do resultado. Que já vimos, aliás, acho que o exemplo do Bodo Glimt é o melhor. O Sporting a ir atrás do resultado quando está em desvantagem é forte também. Eu acho que nós já tínhamos elogiado muito o Porto como uma equipa a ganhar 1-0 e continua a ser, apesar deste estar agora com o Famalicão, a melhor equipa a ganhar 1-0, mas o Sporting contra equipas normalmente até um bocadinho mais abaixo do seu nível é muito competente e foi outra vez. Agora, estes casos, e nós nem somos assim tanto de afunilar só nos casos, mas estes casos tiveram outra vez muita influência neste jogo, porque o Santa Clara podia ter chegado ali aos 15 minutos a ganhar 2-0 e temos um lance em que um fiscal de linha vê um tropeção do Mangas nele próprio e a intenção é logo levantar a bandeirola e assinalar a falta, que nem é o suposto, porque era uma jogada de golo e poderia ser revertido se de facto existisse falta. Mas até onde é que culpas o árbitro por ter apitado em vez de deixar de seguir? Com o fiscal de linha todo nervoso. Eu não falei, por isso é que nem sequer mencionei o árbitro. Eu mencionei o fiscal de linha. Pois, mas o fiscal de linha parece que tem a certeza do que está a dizer. Mas é impossível ter a certeza porque não houve sequer toque. Não, é impossível. Mas ninguém percebe o que é que ele viu. Mas mesmo tendo... É impossível, é um lance completamente ridículo. Mesmo tendo a certeza, era uma jogada de golo. Estavam 2-1, dentro da área já do Sporting, num contra-ataque, era uma jogada de golo. E a verdade é que se corta ali uma jogada de golo, e o Santa Clara, porque também temos que ir por partes, o Santa Clara foi claramente beneficiado em Alvalade, não há como negar, na época passada. Claramente beneficiado. Desde aí já jogou com o Sporting 3 vezes. Foi roubado nos 3 jogos. Nos 3 jogos. E olha lá que nós falámos na desses mão na jogos. cara do Yulman. Não, inicialmente, ainda na época passada, o Há um Eduardo penalti Quaresma do mandou uma Quaresma. sarrafada dentro da área. O Sporting ganha 1-0. É Esse verdade, lance já não é falámos penalti. desse lance aqui. E era penalti. Esta é a época. E atenção que é com o Sabemos mesmo bem. árbitro. É com o mesmo Cláudio Pereira, Cláudio Pereira, que exatamente. tinha feito a borrada em Alvalade. E esta época, tivemos já 2 jogos nos Açores, em que, no último lance, o Sporting marca um gol de canto, que também o fiscal de linha viu esse canto. Engraçado que os fiscais de linha, nos jogos de Santa Clara, Sporting, esse lance andam aí, assim meio baralhados. Mas esse lance aí é muito complicado. Mas é estranho, não é? Não é Desde que o Sporting foi prejudicado em casa, na época passada contra o Santa Clara, mas aí já é too much, porque aí é estranho. Está bem, mas nesse jogo há um canto roubado contra o Sporting. Certo, mas naquele último Percebes o que eu minuto, quero dizer? mas esse canto foi à frente do fiscal de linha. O Kenda mas remata a bola para fora. Mas olha uma coisa, mas viste a trajetória da bola quando o Kenda faz? Vi. Parece E nós claro- falámos aqui deste lance.
Agora, não Eu acho acho que ele é estranho, iludido pela trajetória não acho da bola. estranho estes últimos jogos que o Santa Clara, Sim, entre o Santa Clara e o mas é Sporting. um daqueles erros que é tipo... esse erro só fica porque ainda para mais num canto, Porque marca o jogo. porque marca o jogo. E decide o óbvio. jogo e dá a decide o vitória, jogo, porque senão era um óbvio. empate. É óbvio. Mas a mim não me É que já vamos parece... em 4 jogos seguidos. Está bem, mas esse erro eu não vou lá. Porque nesse jogo o fiscal de linha também gamou um canto ao Sporting. Mas no final das contas foi o erro que decidiu o jogo. Tá Senão bem. teria ficado empatado. Tá bem, se calhar E na tínhamos Taça marcado de no outro Portugal, canto e não havia festa aos 90 minutos. Percebes E o que na quer dizer? Taça- percebo, Essa coisa percebo perfeitamente. a falta do Mangas era um lance para 2-1. Epá, é assim. Para 2-0. Para 2-0. Para deixar. Eu concordo. Mano, eu não faz sentido Sim, nenhum. ele fica isolado. A minha questão mas aí é que nada é quem garante imputar que a possa culpa. ser a gol. Ao árbitro. Não, viste tem que ser imputar ao a culpa ao assistente. árbitro. Ao VAR. O VAR não pode fazer nada. Não viste imputar a culpa ao VAR. Viste imputar a culpa ao Mas fiscal o de árbitro linha. não é culpado por ter apitado. Não, porque ele está a seguir, se ele está longe, ele segue, Mas ele não tem que segue deixar a indicação seguir. do Agora, assistente. que é Mas estranho. o árbitro não percebe que é um lance para gol e que só pode apitar no final do lance e depois o VAR corrige não sei o quê. Então não é como não é como num fora de jogo. Mas Ou quando o fiscal de linha levanta para fora de jogo, o árbitro tem que apitar sempre. E não pode deixar seguir. Estás a dizer que o árbitro podia ter a opção de ter visto o fiscal de linha Eu não levantar a sei qual é o bandeirola e protocolo. não assinalar mas logo. quando, Eu não sei mas, qual é o por exemplo, protocolo. Quando é assim, ele levanta a bandeira, é fora de jogo, é assinalado de fora de jogo. O VAR está a analisar a jogada porque revê a jogada, Mas deixa a e jogada diz, ir até ao não fim. há fora de jogo. Atenção. Mas deixas ou não Depois da deixas jogada ir até ao contra fim, o exatamente. Ir até ao fim. Repara nisto. Sim, sim. Tá bem, mas sim, ó, sim, Nuno, sim, repara sim, num fora sim, de jogo. sim. Imagina que tu tens um fora de jogo e o bandeirinha, né, o fiscal de linha, levanta a bandeirola. A culpa é de quem? É de quem levantou a bandeirola ou do árbitro por não deixar seguir? Para mim, principalmente, é do fiscal de linha. Eu também Porque os acho que fiscais sim. de linha nós Fiscal. temos visto a Porque não nós estamos levantar a ver- bandeirola Exatamente. para deixar esse lance ir até ao É final. o fiscal de linha que tem a responsabilidade de não marcar para deixar o lance ir até ao fim e depois pode comunicar com o árbitro. Atenção que eu acho que está fora de jogo, não marquei porque não tenho a certeza absoluta. Não é? Porque eles têm um intercomunicador. E nós vemos muitas vezes o fiscal de linha vai para e não. Portanto, eu não culpo o árbitro. Porque eu vejo nos foras de jogo que os árbitros, quando o fiscal de linha levanta a bandeirola, nunca é o árbitro a dizer baixa lá isso que depois vemos no VAR. Nunca é o árbitro. É sempre um critério que tem sido, pelo menos no jogo que eu vejo, eu não sei qual é o protocolo, mas o jogo que eu estou a ver é o fiscal de linha que não interrompe o jogo. Eu nunca vi o fiscal de linha a levantar desde que há VAR e o árbitro a mandar seguir. Antigamente, quando não havia VAR, isso acontecia muitas vezes. Do fiscal de linha marcar uma coisa e o árbitro segue. Discordava. Quem manda aqui sou eu. Mas, e eu já vi, inclusivamente, né, fiscais de linha do outra ponta do campo a marcar penaltis. Né? Isso já aconteceu. E em finais da taça em Portugal. Portanto, a questão aqui é... já vimos muita barbaridade. A minha questão aqui é, nós temos o VAR. Aquilo não é um lance de VAR. VAR, mete de lado. O árbitro aqui é desculpável ou não é desculpável? Então foi o fiscal de linha que fez uma coisa completamente impossível. O homem ficou nervoso. O homem viu... Ai meu Deus! Vamos Vai levar ser. o segundo! Vamos lá ao segundo. Vamos lá ao segundo! Não, que o Mangas caiu! Foi falta ali sobre o Mangas. mano, esquece. O homem ficou Sportingista. logo, em pânico. Não sei se é Sportingista. Nem Pá, conheço tem o que senhor. ser, tem que ser. Ou então apostou. Agora, considerando essas condicionantes todas que tu mencionaste sobre o Sporting, Não há desculpa para o fiscal de linha aí. estar a perder 2-0 aos 15 minutos Não é poderia ter sido 2-0, muito mais perigoso. isso aí é demais. Para mim é demais estar a dizer que aquilo é um lance para 2-0, o jogador tem o Eu a bola, acho- não a achas bola que tem que seja estar um à lance- linha de fora. Sim, tem um jogador à entrada Tá bem. da área sozinho. Sozinho não, em 1 para 1. Não. O defesa estava entre ele e o guarda-redes, o portador da bola. Exatamente. E tinha um colega de equipa atrás dele, sozinho. E o que é que o defesa vai fazer? Vai dar 1 para 1 ao guarda-redes porque ele está completamente encostado à linha de canto e vai cortar a linha, o passe. Mas é um lance para 2-0, ou não? Potencialmente para 2-0. Pronto, Mas estar é aqui a isso. dizer que é um 2-0 ali, por amor de Deus, ainda para mais no Santa Clara, quer dizer, portanto, por amor de Deus. Isso é que até Não percebi, até ainda no mais no Benfica. Santa Clara, não Claro, percebi. então tu com o Anísio, com o Ivanovic e com o Pavlidis não és capaz de marcar um golo. E agora o Santa Clara, pimba, 2-0, 15-0. Mas isto é Pá, pena, pelo amor de pá. Deus. É pena. Nós Então, estamos a isso falar aí- de lances não, do desculpa. Sporting e tu viste para o A Anísio, minha para o questão não Ivanovic e está... para o Pavlidis 3 Tá bem, vezes. mas é que tu estás a fazer do Santa Clara uma equipa de Champions, quando aquilo nem Não sequer estou é a uma fazer- equipa... Não Pronto. fiz o Santa Clara uma equipa Então, de mas é que o Champions. pessoal está a ver esse segundo gol como se... Aqui a questão é... Estamos quem a dizer se que é um imputa a lance potencial responsabilidade? para segundo gol. Está bem, a questão é... tu falas a no quem Pavlidis que e no se Anísio. imputa, a quem é que se imputa a responsabilidade? É essa a grande questão. É ao fiscal de linha ali. É essa a grande questão. Certo. Se tu dizes é um lance sem zero, é um lance completamente ridículo, é um lance indesculpável, então aponta o dedo ao tipo que tem culpa no lance. Porque se eu for o fiscal de linha do outro lado, eu não tenho nada a ver com isto. Se eu for o árbitro naquele caso, posso ter a ver, mas acho que é altamente desculpado. Sou altamente desculpado, do género.
Entendes o que eu quero dizer? O VAR está a limar as unhas, do género, eu não consigo fazer nada. Mas foste tu que falaste no VAR, no árbitro e até no escaldinha do outro lado. Mas é esse o grande problema. Eu só falei no escaldinha deste lado. Mas é esse o grande problema. Deste lado. Mas é esse o que assinalou a falta, o que levantou a bandeirola. Mas é esse o grande problema, Nuno. Então. É esse o grande problema. Porque tu, para encontrares um erro crasso, tens de imputar a responsabilidade à pessoa que teve o erro crasso. E tem que haver responsabilidades para com a pessoa que cometeu o erro crasso. Se tu fores falar dos casos do Sporting que correram tudo, que até lá para fora encomendaram notícias, até lá para fora conseguiram encomendar notícias, que é um excepcional, de que não sei o que mais, até o Farioli, não é? Quando dizes conseguiram é quem? Sei lá. Mas isto é claramente uma notícia encomendada. Tu vais ver o lance do gol anulado do Fayet, o que é que tu vais dizer? Que há falta antes. As primeiras Que há falta depois. Pronto. Tu achas que a falta antes justifica ele levar uma patada que leva com as duas pernas pelo ar? É sempre anulado esse gol. É sempre anulado esse gol. Dizer que a falta justificava outra, mas que há uma falta antes. Está bem, sem dúvida. Então podemos ter um erro técnico de ter de reverter o lance até à falta sobre o Fayet ou até à falta do Fayet. Eu não conheço o protocolo, não sei até onde é que revertes, mas o gol anulado tem que ser sempre. Certo. Porque o Fayet não é rasteirado numa perna, é em duas. Pronto. E não há justificação para a falta inicial do Fayet, que é um corpo a corpo em que ele falha a bola, e que é falta, justifique ele ser varrido daquela maneira. Pronto. O lance do Génie tiveram a hombridade de mostrar num ângulo em que nem sequer se vê o quão fora do jogo já está o jogador do Santa Clara quando faz o contacto. Certo. Bem, mas é que as câmaras não é certo. As câmaras são escolhidas a do primeiro ou do segundo? O penalti do Génie, o penalti sobre o Génie. É mesmo penalti. O penalti sobre o Génie. O penalti marcado que o pessoal diz que... eu tive gente a dizer-me que se marcassem um penalti destes a favor do meu clube eu ficava maluco. E eu, ainda não vi o jogo, vou ver o jogo. Mano, maluco em que sentido? É como? É que o toque é claro, o jogador do Santa Clara está completamente fora do jogo. Porquê? Porque aquilo tem uma diagonal. A bola vai em diagonal para dentro da área. E há toque na parte de trás da coxa. E não é só isso. O Génie mete-se entre a bola e o defesa, deixa a bola passar, foge... O defesa chega tarde e fora da bola. É quando ele toca no Génie a bola já passou. Porque aquilo é tudo do Génie para dentro da pequena área. Sim, mas eu acho que estamos todos de acordo. Não, mas aí é que está. Mas agora pensa nos lances que se falaram. E depois tens o lance do puxão dentro da área. Do Flávio no final do Flávio. Pronto. Sim. Que é o lance que é o que levantou maiores dúvidas. Sem dúvida. Por causa do critério... dúvidas, porque no primeiro há certeza só. Qual do primeiro? Aliás, nos outros há certeza só. No primeiro, na queda do Mangas. Não, na queda do Mangas o fiscal de linha está a trollar. Mano, mas está bem, mas é o fiscal de linha. Mas o que é o trollar? Não, calma. Isto não, é 6-0. É 6-0. Isto não é para te atacar, de todo. Não é a ti, de todo. Mas eu vi-te aqui dizer, naquele lance do Sporting Porto, do Alberto, que tinha sido uma arbitragem encomendada. O quanto tu dizes aqui que o fiscal de linha está a trollar... Qual é a diferença? Não sei se agora vais focar só no amarelo, na forma como condicionou o derby. Não. É que eu conheço o menino. Eu este fiscal de linha não o conheço de lado nenhum. É a primeira vez que eu o vejo completamente a escarrapachar-se ao completo e ao comprido. E quando eu vejo este tipo de coisas, alto, quem é que é este tipo? Certo. E é o fiscal de linha ali que eu vejo. Eu não vejo mais ninguém. E é o fiscal de linha que deve ser... E aí estamos de acordo. Eu também só falei no fiscal de linha. É o fiscal de linha que deve ser culpado pelo lance. É o fiscal de linha que deve ser castigado pelo lance. Percebes o que eu quero dizer? Sim, porque quando se diz... Está a trollar, é o quê? Foi de propósito, enganou-se, viu mal. Não, a questão é indesculpável. Pronto, ele pode dizer o que disser, o que ele fez, ainda para mais sabendo que existe um VAR para o proteger. Ele tem que ter a certeza, não faz sentido nenhum, não tem desculpa. Se não tem desculpa, pega no nome do menino, mete o nome na jarra, vê que tipo de jogos é que ele anda a fazer, onde faz uma análise como deve ser, castiga-o, não é? Que é para depois não aparecer como fiscal de linha de uma Final Four da Taça de Liga ou meia final da Taça de Portugal. Portanto, vamos averiguar quem é e fazer as coisas como deve ser. Mas foi o fiscal de linha aí. Certo. Porque o lance do Fayet não me parece um 50-50 de maneira nenhuma. Parece-me sempre anulado. Eu acho que a questão do Fayet, desse lance, é só o ter havido falta antes e não ter sido marcado livre a essa Mas falta. eu acho que o protocolo não é assim, porque quando tu anulas o golo, tu não revertes até à última falta que existiu. Tu revertes até ao momento que anula o golo. Não, isso até é o início da jogada. Até o início da jogada, basicamente. A partir do momento em que há uma mas era falta, sempre anulado. Foi sempre anulado. Portanto, pode haver um erro técnico. Sim. Entre ir até à falta do Fayet ou até à falta sobre o Fayet. Mas anulado seria Mas a sempre. falta, imaginem. Pronto, está bem, mas uma coisa é estarmos a falar de uma falta mal falta... marcada, outra coisa é estarmos a falar de um gol anulado que tem um impacto descomunal dentro do jogo. A falta do Vinícius Lopes sobre o Fayet, a partir do momento em que depois a falta do Fayet sobre o Vinícius Lopes é anulada a partir do momento em que o Vinícius Lopes faz uma falta sobre o Fayet, porque já é outro lance. Percebem?
Não te consegui acompanhar, desculpa. Ou seja, Há uma falta um faz primeiro. falta primeiro, Há uma falta o outro faz primeiro. falta depois. Mas essa falta passa. O segundo que comete a falta já é um outro Portanto, é momento. dada a lei da vantagem. Já é isso um que ele está outro a dizer. momento. Já é um outro momento de análise. Mas eu acho que é estúpido, porque a lei Percebes? da vantagem ali só funciona porque ele faz falta. Não é lei da vantagem, porque Porque a lei da vantagem é efetivamente um beneficiar erro. quem É um sofreu erro, a falta sim. e conseguiu É um continuar erro. com a bola. A lei da não foi o caso. vantagem foi no lance do gol do Pronto, do tudo Santa bem, mas Clara, não é um por erro exemplo. crasso. Não é um erro crasso porque o gol deveria ser sempre anulado. E Não. tinha que ser sempre anulado. A melhor Pronto. decisão foi tomada dentro do que aconteceu. Acho que a melhor decisão foi tomada, que foi anular o gol. Pronto, tudo bem. Não, anular o gol parece-me óbvio. Sim, porque sim, o sim. Faye é rasteirado nas duas pernas. Óbvio, sim. Agora, o penalti do Géni só não vê quem não quer. A bola já tinha passado, o jogador já está fora dela, é impossível chegar à bola. Chega lá, toca-lhe atrás das pernas e o Géni chau aí e fica bem. Sim, também Fique já. Também me parece O defesa tem lance- toda a culpa. O defesa não pode ir ao lance e provocar aquele contacto num Sim. lance em que tem zero probabilidade de chegar à bola. O Géni ganhou-lhe a frente. Sim. Tem a frente total. Aliás, a bola já passa. Já está a passar Sim. quando o contacto existe. Mas nós já Tchau. chegamos Não há ao hipótese. consenso em relação a esses tá lances. bem. A questão Não, mas agora aí- aqui é o lance do Flávio. Mas aí, o lance do Flávio para mim é o pior. E já lá vamos. O meu problema aqui é do que é que se está a discutir. Porque tu tens um erro crasso de um fiscal de linha. Um 100-0 num fiscal de linha. Agora, andaste a piar por causa de um gol bem anulado contra o Santa Clara. Estás a piar por causa de um penalti bem marcado contra o Santa Clara. Estou a mentir? Não se falou disso por todo lado? Sim. Até lá fora foi encomendado. Agora estás a ver o que eu estou a dizer. É este o grande problema. É que tu estás a transformar coisas, estás a ver coisas que não existem. O que é que tu querias? É que o penalti do Géni não fosse marcado? É isso? O pessoal ficava satisfeito? É isso? É que isso é por ser em Alvalade e é por ser a favor do Sporting. Não é por causa do lance, porque o lance toda a gente vê que é um penalti claramente passível de ser assinalado e não se pode dizer nada. Eu não diria o penalti do Génio não ser assinalado, mas cá diria o penalti do agarrão no último lance ou num dos últimos lances ser marcado. Pronto. Em relação ao agarrão do último Percebes lance... o ponto? Porque para já lá mim vamos. é penalti. Pronto, mas aí é que está. Mas aí Os é que dois, está. o tanto do Génio, Pronto. que é. Mas aí é que está. Mas o esse. primeiro problema está na maneira do que estamos a falar e de como estamos a falar. Uma coisa é um lance claramente dúbio, outra coisa é um lance 200% claro. E quando vemos um lance totalmente claro, temos de imputar responsabilidades a quem errou. E aí o lance do Mangas é uma aberração. E não me interessa se é para golo, se não é para golo, se estão 7 gajos isolados dentro da área. O fiscal de linha não pode fazer aquilo. Ele sabe que existe um VAR a protegê-lo, portanto, em caso de dúvida, fica quieto. É esse o protocolo que é dado ao árbitro e aos fiscais de Se linha. for falta, é Em caso de dúvida, fica quieto num lance daqueles. É um lance na área, certo? Portanto, é um lance passível de golo, com uma equipa do Sporting desequilibrada defensivamente. Acho que ainda não estavam dentro da área, ainda era a entrada da área. Não, Mas não é lance da falta. área. Sim, O sim, Salazar mas- não está a falar do sítio da falta. É um Sim, lance sim, da sim. área. É um lance É um perto da lance da baliza. área. É um Sim, lance sim, da sim. área. De É um perigo. lance da área. Perto da baliza. Lance- Não faz sentido. O que o homem está fazendo faz sentido. Aquele fiscal de linha tem é que ficar já, é quadro já. Estás a perceber? É já metê-lo no quadro, ver quem é, analisar aquilo e ser penalizado pelo erro que não tem qualquer tipo de fundamento nem de desculpa que acabou de cometer. Pronto, mas vamos Agora, em vamos relação ao último. agarrão, Sim. em relação Até ao porque- agarrão, a questão do protocolo temos que dos seguir. agarrões parece ser simples, correto? Parece ser simples. É complicado na cabeça de muita gente, mas parece ser simples. Houve um momento inicial no VAR e o protocolo foi alterado, que é o fazer-se à falta. No início, nós tínhamos muito penaltizinho marcado pelo VAR. Vocês lembram-se disso, não é? Aqui em Portugal chamava-se o penalti tarémico, certo? Pronto. Porque é verdade. Não, tu verdade. não conseguiste dizer isso Atenção, sem te rir. não Eu é já sabia que xenofobia. era- Atenção, porque eu sei que o Porto depois vai-me acusar de xenofobia contra o povo iraniano. Mano, é só um otário a mandar-se para o chão, ok? Tipo, não tem nada a ver com o povo iraniano, era só um otário a mandar-se para o chão. Portanto, que era o penalti tarémico. Este penalti tarémico não era Tuga. Era geral, com o VAR. Portanto, não se podia fazer nada. Então os jogadores sabiam que ao mínimo contacto aceitavam todas as faltas e caíam de todas as maneiras. Desmontavam-se. Havia jogadores que caíam, parecia que tinham os atacadores das botas atados um com o outro. Havia outros, parecia que estavas a ver os Looney Tunes dentro da área. Pronto. O protocolo mudou e disse, atenção ao fazer-se à falta. Se o árbitro achar que o jogador está a fazer à falta, portanto, se houve um contacto que não parece ser justificativo do jogador cair e desistir do lance e não conseguir ir ao lance, o árbitro não deve proteger o defesa. Que é por causa dessa faltazinha que dava penalti, etc. Portanto, isso foi uma coisa que já aconteceu há umas épocas atrás. E há umas 3 épocas atrás que o protocolo foi alterado nesse sentido para proteger os defesas e para tentar tirar aquela microfalta
do VAR. Qualquer toque, qualquer puxão. E onde é que o VAR funciona? Normalmente dentro da área. Então já viste o que é microfaltas que dão penaltis. Era em todos os campeonatos, todas as semanas. Isso foi um protocolo que foi alterado. Portanto, o penalti tarémico agora protege o defesa, que é um toque, se ele cai só porque se desmanchou, não se marca penalti e fecha a falta. Ora, isto nos agarrões complica em demasia o trabalho dos árbitros. A mim o que me parece é que, por exemplo, e o pessoal andou a comparar com o lance do Gabri Veiga. Do Braga-Porto. E nós falámos aqui, o lance do Gabri Veiga é um lance em que, se o árbitro marca, é impossível o VAR reverter. Porque ele agarrou-o. Mas se o árbitro não o marca, é dúbio se o jogador do Braga cai só porque sim e que se o agarrão... deixa cair. E é muito difícil o árbitro reverter. Não digo que seja impossível o árbitro reverter, no caso do Gabri Veiga, porque ele agarra à frente e depois agarra atrás. Estás a perceber? E nota-se perfeitamente que o jogador do Braga, quando tenta ir, não consegue. Porque ele parece ir e não consegue e depois desiste logo. Mas é um lance em que o árbitro decide. E é muito difícil para o VAR. Apesar do VAR estar lá para proteger o árbitro, a decisão do árbitro vai sair por cima. Aconteceu o mesmo no gol do Fofana, que não é por um agarrão, mas aquele chute do Fofana que foi contra quem? Aroca. Foi contra o Aroca nos últimos Aroca, minutos, exatamente. Que parece que é falta do Fofana, é o Fofana que chuta no jogador do Aroca, ou se é o jogador do Aroca que chega tarde e depois dá penalti ou não sei o quê. É um lance muito difícil até nas repetições. Percebes? O problema é que quando o Farioli tem esses lances difíceis de interpretações e não sei o quê, ele só vê o clube dele. O Farioli fala no jogo agora de um potencial agarrão sobre o Denis Golo. Se o árbitro estivesse lá para gamar o Porto, o Zaidu, não só o Porto poderia estar com 10, como o penalti do Zaidu era mais do que apitado. Não estou a dizer que fosse claríssimo. Portanto, tu vês que não há ali nenhuma cabala contra o Porto. Basta ver esses lances. Mano, o lance do Zaidu, se o árbitro estivesse lá para gamar o Porto, mano, era garantido que era penalti. E aliás, os portistas nem podiam dizer nada. Porque é um lance em que se apita não se pode dizer nada. Não apitando, eu entendo que não apite. Atenção, porque eu acho que o Zaidu até tem o lance controlado. Portanto, não é uma disputa de bola, é uma bola que já está a ganhar. Na cara do... Mas a questão aqui acho que é penalti. não é... Já lá vamos. Mas o que nós estamos aqui é a comunicação. Por isso é que é o meu problema aqui. É que o árbitro está bem no gol anulado por causa de falta do Faye. Está bem no lance do Geni, que é penalti para mim, um 80-20. Está bem. Não tem responsabilidade no lance do Mangas. Porque, na minha opinião, não tem. Eu acho que o fiscal de linha levanta a bandeirola e o que eu estou a ver é quando eles levantam a bandeirola, o árbitro apita, mano. Nos foras de jogo. Sim, eu nunca vi o árbitro a dizer, mano, baixa isso que o VAR depois vê. Eu nunca vi isso acontecer. Portanto, eu não sei como é que é o protocolo. Agora, tens o lance do agarrão, que é o que o Nuno está a falar. O lance do agarrão é muito difícil, porque é um lance que se o árbitro vê e apita, o VAR não reverte. Porque se vê a camisola aí para trás. O problema é que é muito difícil o VAR reverter também, sabes porquê? Vai ver como é que o jogador do Santa Clara caiu. É que parece que está com os atacadores atados numa perna na outra. Ele senta a camisola a saltar e cai. É assim, eu já vi o Otamendi a sacar um penalti assim contra o Real Madrid. É verdade. E há um toque e a maneira como ele cai, Santa Maria. Eu nem sei se ele estava a fazer ali alguma coisa espetacular. Não foi o que rasteirou com a cabeça. Não foi. Não, mas esse aí foi o do Aroca que também foi de braços no ar. Falaste em Otamendi e lembrei-me. Eu sei, mas lembras desse do Otamendi contra o Real Madrid? Lembro. A maneira como ele cai um bocado... Ele sentiu o contacto, não estou a dizer que não haja contacto. Exato. Mas a maneira como ele cai é tipo do género, obrigadinho, espera aí a ver se isto cola. Pronto, é que ali parece-me exatamente igual. O protocolo é para proteger os defesas nesses lances. Esse protocolo já não é de agora e tem sido melhor para o futebol. O VAR ainda está numa tarefa de melhoramento. Isto tem sido melhor para o futebol, porque não se vê tanto aquele penaltizinho. Pronto. Vocês acham que o agarrão do Gabri Veiga é um penaltizinho? O pessoal diz, mas é que eles agarram sempre dentro da área, não sei o quê, eles metem a mão na cara uns dos outros dentro da área toda a hora. Não metem, pessoal. Não metem. Mão na cara, estão literalmente tramados. É o que diz o protocolo. Só se não houver nenhuma imprudência. Portanto, o jogador, imagina, está a cair e mete a mão na cara porque já vai completamente descoordenado. Se mete a mão na cara sem necessidade, estás lixado. E nos agarrões é preciso ter-se cuidado. Se o árbitro marca aquele agarrão do Sporting, não se pode dizer nada. É penalti. Mas vai ver o lance, vai ver como é que o jogador cai. É um lance que até passou despercebido à maioríssima parte das pessoas que viram o jogo. A malta estava a discutir outros lances. Então, conclusão. Lance do Mangas, culpa do assistente. Ridículo. Jarra com esse gajo. Jarra já. Eu não sei quem é que é ainda ou não. O lance do Geni Catão bem assinalado. O penalti do Catão bem assinalado. O do Faye, golo é bem anulado. Nada. E depois o lance do Flávio podia ser assinalado de penalti. Desculpa o VAR
e dou critério 100% ao árbitro. Acho que Daí o eu VAR, ter dito quem é que saiu prejudicado deste jogo. Com este resumo, quem é que sai prejudicado deste jogo? eu acho que ninguém... É o lance do Mangas. Eu acho que para mim é o lance do Mangas. Eu acho que o lance do Flávio é um 50-50 que vais ter que deixar passar. Aliás, o VAR nem sequer é imputado à responsabilidade. Vai ficar à vontade do árbitro. Mesmo aceitando o 50-50, quem é que sai prejudicado deste jogo? É o Com aquele Mangas. lance. É o lance do Mangas. Não é o Está Mangas. claro. O Mangas Certo, não mas sai é nada o prejudicado. lance do Mangas. É o lance do Era Mangas. só esse o meu ponto. Pronto, mas aí é que está. Agora tu olha para a maneira como foi a comunicação toda. O Farioli teve sorte no jogo contra o Famalicão e empatou. Não se conseguiu superiorizar ao Famalicão durante momento algum do jogo. Está-se a queixar do quê? Mas acho que também podemos explorar um bocadinho isso. Porque Vamos é já que para o não Porto? se conseguiu superiorizar? Não, Eu não, a acho que gente, vamos já a para o gente Porto. pode ir. A minha questão Não, é vamos já essa, para a o minha Porto. questão é a comunicação. Porquê é que tu não falas do lance que tens que falar? Se tu não comunicares para com a verdade desportiva, isto é o que lhe convém. É arranjar uma narrativa de que o Sporting está a ser beneficiado e o Porto está a ser prejudicado. É isso. Isso não é pró-verdade desportiva. E não é um pouco estranho um treinador ter esse discurso quando... Não é estranho, porque é espera, condizente com o discurso do presidente dele. Espera, quando liderou praticamente o campeonato desde o início ao fim? Opa, olha uma coisa. O Sporting perde pontos quando? Até parece que a gente anda a perder pontos a toda a hora. Quando é que o Sporting perdeu pontos? Quando é que o Sporting perdeu pontos? O Sporting perdeu pontos contra o Braga 2 vezes com penaltis nos últimos minutos. Perdes pontos, né? Com um gol de cabeça e com um penalti no último minuto. Com o Porto perdeste nos 2 jogos, com o Benfica perdeste no jogo que fizeste, com o Gil Vicente empataste. O Benfica e o Porto tiramos. Nos outros jogos. Contra o Braga foram 2 gols nos últimos 90 minutos. Braga. Com faltas marcadas. Certo? Tiveste o Mas jogo o Sporting perdido. também ganhou Mas jogos com faltas 90 indiscutíveis. 90. Certo. Então, Mas também Sim, é falta vai vai dar ao indiscutível. mesmo. Também é Vai dar ao falta indiscutível a do Gil Vicente em cima do Alisson. Uhum. E o Sporting perde 2 pontos nesse jogo. Certo, Também é indiscutível. mas estavas a falar nos penaltis com o Braga. As 2 faltas, quer dizer, o Gonçalo Inácio vai de braços abertos atacar a bola. Mas aí é O que remate está. ia para a Se pedreira. tu olhares para a maneira como as coisas vão andando e tu vais arranjar o Sporting anda ao colo, tinha 70 menos pontos e não sei o quê. Depois vais buscar a análise do Pedro Henriques, que segundo o Pedro Henriques o Porto já foi beneficiado de 77 pontos, o Sporting 88 e o Benfica prejudicado em 66 pontos. Portanto, o Benfica, segundo o Pedro eu Henriques, acho tinha mesmo que sido o campeão à Benfica, terceira o jornada. Benfica é capaz, de, mesmo com este empate, estar em primeiro ainda na Liga Virtual. Exatamente. Eu tenho esperança Exatamente. que ainda estejamos em Malta, primeiro. este jogo do Sporting tem um caso sem zero. É claramente o caso do Mangas. Vejam a comunicação, tanto do Sporting como dos adversários. O Sporting não é capaz de reconhecer que tem um lance sem zero dentro do jogo. Um lance em que o fiscal de linha manchou a integridade competitiva. A equipa que foi beneficiada não é capaz de abrir a boca. Se tivesse sido ao contrário, o Varanda já estava a falar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é olha para a comunicação Se tivesse sido Poça da Clara ou num jogo do Porto ou do Benfica. Já Sim. estava a abrir a boca. E vê a comunicação social de Benfica e Porto, que estão a falar de lances bem decididos, ou num mínimo altamente dúbios. No Twitter. Estou a falar no agarrão, certo? Em vez de falarem única... publicações no Repara, nem razão conseguem ter. Para tu veres o nível arcaico em que a gente está, porque é isto que é grave. Isto é de tal forma ridículo que nem razão conseguem ter. O Sporting é beneficiado, claríssimo, num lance do Mangas. O claríssimo está ali. O agarrão vais ter que deixar passar e os outros 2 lances parece-me claramente terem sido bem assinalados. Mas claramente. Acredito que quem acha que não, mas pá, que vá ver outra vez com mais ângulos, porque há ali um ângulo muito amanhoso. O do Jenny Catam, eu acho que só mesmo o ângulo De trás. da câmara traseira Se vê dá a para ver. perna do Gil Vicente a acertar Sim, na porque coxa na as parte de primeiras trás. imagens- Sim, as mas tens primeiras que ver onde é que já imagens vai a parecem um bola, penalti tens que ver que a muito bola já soft. vai a mais de meio metro da distância que o Jenny já o tinha comido e já tinha passado. E, aliás, para mim também há outro lance sobre o Jenny Catam. Não interessa, logo minutos nem antes, vou para aí, que é o nem do vou para pisão. aí, mas não vou para aí. Sim. O que eu vou é, nem os tipos que têm razão para dizer atenção que houve ali roubo de igreja num lance, conseguem fazê-lo. Nem os tipos que foram beneficiados por causa de um lance conseguem identificá-lo, ficam caladinhos a assobiar para o ar, parece que não se passa nada. Pá, e ficamos nisto. Portanto, quando eu digo Sim. que a comunicação pró-verdade desportiva é fundamental para virmos a ter verdade desportiva, depois não me venham dizer que estamos no bom caminho. Daqui a 10, 20 anos estamos iguais. Não, porque depois temos o Farioli a falar em zonas verdes, o Benfica no Twitter a falar de zonas azuis. O Porto também falou no Twitter. Portanto,
depois chegámos a um ponto em que estão todos a mandar vir uns com os Outra outros, coisa, a falar sobre a nem quem arbitragem. tem razão Têm consegue todos- falar. têm Nós todos lembramos de um caso razões de 6-0 queixa. do Mateus Reis, do pisão do Mateus Reis. O Benfica fez um comunicado que ainda hoje está no site do Benfica. Vocês podem ir ao site do Benfica ver o comunicado. Ele fala de 30 coisas diferentes no jogo, de culpabilização do árbitro, a queixar-se do árbitro, de umas 4, 5 coisas, não são 30, mas de 4, 5 pontos. Estás a falar do comunicado da Taça de Em Portugal. vez, Sim. em vez de falar daquilo em que, por amor de Deus, oh maninho, mas o que é que tu queres? pronto. Fala do problema. Vamos avançar nesta parte e vamos já para o Porto Famalicão. Porto Famalicão, o Porto escorrega em casa contra uma das equipas que está a atravessar também um grande momento nesta fase do campeonato. O Famalicão tem 11 pontos nas últimas 5 jornadas, tantos quanto o Porto, por exemplo. E joga muito à bola. E joga muito à bola, é verdade. E mostrou isso no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto teve muitas dificuldades para se E está numa superiorizar. bela luta. Exatamente. Pela Europa com o Gil Vicente e até com o Braga. É muito difícil. Eu acho que o top 5 acho que já ninguém chega lá. Bem, o Alberto inaugurou o marcador, depois o Sorriso faz um empate num lance que não se vê muito neste Futebol Clube do Porto do Farioli, que é um lance em que o adversário está em superioridade numérica no momento da transição. Tu vês um Famalicão com 6 jogadores e vês um Porto apenas com a sua linha de 4. Chegam atrasados Frauhold e Martim para se juntarem para fazer um 6-6, mas a verdade é que o Famalicão consegue surpreender o Futebol Clube do Porto nesta transição ofensiva, uma coisa que não se vê muito a acontecer neste Porto Farioli. Chega ao empate com todo o mérito. Depois há o Fofana, que tudo parecia que vinha para ser... Era uma história feliz. Com que final vinha para feliz. ser Não, talismã mas foi outra tudo vez. a correr, de apagar as luzes, acender o fogo. Foi Farioli correr. Não quer... Malta, tem que se gozar um bocadinho, porque é engraçado ver toda aquela festa Quem ver vai o em Farioli terceiro a pode correr. usar. Não, eu não sabia nessa altura o que ia acontecer na segunda-feira. Eu sabia que tinha um domingo de Páscoa pela frente e depois logo pensava no Casa Pia. Não, mas claro que para vocês não tem piada nenhuma, para os outros claro que tem um bocado. Pronto, Fofana estava prestes a ser outra vez o talismã, com um golo já nos descontos, e quando tudo fazia para ver que o Futebol Clube do Porto fosse vencer, lá vem aquele golo do Rodrigo Pinheiro, que faz o empate e que pronto, dá um ponto a cada uma das equipas. Quero uma pequena leitura também deste jogo. Vou começar por ti, Nuno, depois vamos para o Zorlac e depois vamos também a um dos que mais se falou, que é sobre o Alberto Costa e a alegada cuspidela no Sorriso. Eu acho que não foi isso que se falou. A cuspidela eu nem tenho muito a O que se acrescentar. falou foi o depois- agarrão do Denis Gould no Denis Gould. Mas E isso que te fala fala-se do depois Zaidu. do jogo. Exato, mas Isso do fala-se Zaidu depois não do vi jogo. nada. Do Zaidu não vi nada, nem sei do que é que está a falar. Mas isso depois fala-se. E potencial segundo amarelo também não vi. Eu vou lá quando Indo falarmos ao jogo. do Que Farioli. parolo, mano. Indo- Que parolo, mano. Que falta de chá, que paroleira. Estás- É só o que eu te digo. Estás Que anti-Farioli. bimbalheira, mano. Estás anti-Farioli. Que bimbalheira, mano. É preciso ser muito bimbalhão para estar a dizer aquilo, pá. Pá, desculpa lá, mano. Deixa É começar, mesmo Nuno. daquelas que é. Mas ele está com medo do quê? Mas não deixam jogar o Porto? Inclinam o campo contra o Porto? É nas faltas, é nos lances capitais? O que eu vi foi que Olha, a zona cinzenta estava a ficar o menino do esverdeada. penalti do Aroca Desde o estava a início quarto árbitro. O menino do penalti do Aroca, que meteu aí toda a gente a mear, e eu disse aqui que tinha que se deixar passar, era impossível o lance. Até em repetição. O homem tem que decidir, decidiu. E o VAR, olha, é como tu achares. Porque até ali com 70 câmaras e não sei o quê. A gente não desculpou isso, não deixou passar. Se o Porto tivesse para ser caçado, isso tinha passado, esse lance. Isso tinha sido penalti. Se houvesse aqui uma cabala contra o Porto. O Zaidu não tinha sido penalti. Olha, que paroleira que vai para ali. Olha, que falta de noção. Que falta de noção. É claramente uma cabala contra o Porto, uma perseguição contra o Porto. Uma perseguição. Um clube que só nesta época dava para fazer um livro entre televisões para coagir árbitros, entre comunicados para coagir árbitros, em problemas com lexívias, em problemas com balneários. Só numa época dava para fazer um livro. Mano, acho isto Bem, o espetacular. Farioli falou em série da Netflix. Valha-me Deus, mano. Que dava E agora, para fazer agora uma série da o VAR Netflix, está verde. portanto. O VAR está verde. Olha, mano, se o VAR tivesse verde, isto já estava mais do que resolvido. Estava mano. verde. Já estava mais do que resolvido. Bem. Estava mais do que resolvido. Nuno, começa tu o jogo, depois já sabes que vai dar conversa aqui com os casos. Portanto, Não, mas vamos ao jogo primeiro, hein? sim. Muito rapidamente, indo até ao 11 do Porto, surpreendeu uma utilização da tripla Bednarek, Viori e Piatuzewski. Não estava nada à espera, principalmente depois de terem vindo da paragem de seleções.
de certeza que não vinham bem psicologicamente depois de ficarem fora do Mundial com um gol no último minuto ou nos últimos minutos do teu amigo, que tu tanto elogiaste na semana E o passada. pessoal gozou. E manhã! Sim, mas também não é surpresa nenhuma. É de longe o melhor jogador dos 22 que lá estavam. Está bem? E os polacos? Dos 22 que lá estavam. Pois. Pronto. Tens Lewandowski, calma. Está bem. É Com pá. 77 anos, calma. Não, continua a ser o Lewandowski, calma. bem. calma. Continua a marcar gols não ao é melhor Atlético que o Madrid. Lewandowski. Coloca com a cara. Coloca o Lewandowski no top. Pronto, Mas sim, em forma. Não, mas isto para dizer, surpreendeu uma utilização tripla, até porque o Tiago Silva ficou no Olival a treinar a semana toda e poderia ter jogado. A utilização do Piatuzewski, principalmente também pela idade e vindo dessa eliminação, também me surpreendeu um bocadinho. E a verdade é que o Porto começou muito bem a época, mas depois tem ali uma primeira quebra exibicional depois da primeira paragem de seleções e nesta voltou a quebrar um bocadinho. Se bem que eu acho que se deve muito também à falta de Gabri Veiga e de Rodrigo Mora. Não querendo de todo atribuir culpas ao Fofana, porque também não é a missão dele. O Fofana não é, apesar de jogar naquela posição, não é, as características dele não são a criatividade. Como tem o Rodrigo Mora, como tem o Gabri Mas Veiga. tem golo. Tem golo. Lá está, mas não me interpretem É um mal. pouco como o Barreiro. Eu acho que isto nem sequer dá mais para... a imagem dos Eu jogadores. acho que isto nem sequer dá para interpretar mal. Sim. O jogador joga naquela posição, é um facto, mas a característica dele principal não é a criatividade, que eu aí destaco no Rodrigo Mora e no Gabri Veiga. Sim. E a verdade é que o Porto, sem Gabri Veiga e sem Rodrigo Mora, eu não percebi bem se o Rodrigo Mora E sem entrou... Piatuzewski. E já sem Piatuzewski. Se eu não percebi bem se o Rodrigo Mora já entrou lesionado, já entrou tocado, ou se foi ali um problema durante a primeira parte depois de ter que muscular. sair. Acho que foi muscular. Pronto, não sei se já entrou assim ou não. Ele vem de lesão. Ele Exato. tentou. Daí a minha questão. Ele Exatamente. bem tentou lá ficar. Mas acho que o Porto depois sofreu muito por não ter nenhum nem outro, porque normalmente é a substituição típica. Nós já falámos disso aqui imensas vezes. Chega ao minuto 60 e o amigo do Zorlac levanta a mão, pronto, sai um, entra o outro. Sai Gabri Veiga, entra Rodrigo Mora, ou vice-versa, às vezes até na Liga Mas Europa. não achas que foi o Fraold até que teve muitos furos abaixo? Teve Aliás, bastantes. até o Mourinho falou até disso. está ligado. Até o Mourinho fala dos disso dois golos. na conferência. O Mourinho também Para falou falar do Bá, também toca falou no... do Fraold. Mas o meu primeiro ponto é, faltou o elemento criativo ao Porto nessa segunda parte, que se notou muito. Porque não vimos o Porto, apesar do golo ter chegado com mérito, não vimos o Porto a aniquilar o Famalicão. Primeiro porque o Famalicão também não deixava. O Famalicão foi ao Dragão tentar conquistar pontos. Não digo que tenha sido a imagem do Gil Vicente na Luz na primeira volta, que isso para mim foi o melhor jogo que eu vi de uma equipa... De um não grande contra um grande. Excluindo o Braga. Foi o melhor jogo que eu vi de um não grande a jogar em casa de um grande esta época. Foi o Gil Vicente na Luz. Mas o Famalicão... E perdeu. E devia ter ganho. Mas o Famalicão agora no Dragão também fez um jogo muito bom. Por exemplo, muito melhor é que o do Estoril no Dragão, que se elogiou muito o Estoril na altura. Também. Eu acho que o do Famalicão até foi bastante melhor. Claro que o Famalicão também não permitiu, mas o Porto, por essa falta desse elemento criativo, teve muita dificuldade para chegar ali à fase final do terreno. E o Fraold também estava claramente em baixo. Aliás, o José Mourinho depois tocou nesse tema por causa do Bá. Viu-se que não estava ao mesmo Fraold, um bocadinho à imagem do que já tinha acontecido na primeira paragem de seleções, quando o Porto vai um bocadinho abaixo, bate com a quebra do Fraold. Pronto. Sim. A verdade é que o Porto consegue na mesma, com aquela característica raça de... Como é que eles dizem? Raça de dragão, não é? Do Dragão. Eles falam dragão. assim, pronto. Do Dragão. Com essa Eu raça... consigo dizer sem ter de... Pronto, eu não está bem no meu vocabulário, eu costumo dizer outro tipo de coisas. Eu costumo falar mais em classe, em magia, em arte, são mais mística. as palavras, em mística. É mística, exato. Não, mas agora falando a sério, era evidente que o estádio, que o público, que a equipa está tudo muito entrosado e quer muito ganhar. E aquele gol do Fofana, claro que nós há bocadinho estávamos a brincar com o sprint do Farioli, com o apagar das luzes, com de repente há fogo ali pelo estádio, mas é normal. Estão na reta final do campeonato, já não são campeões há vários anos e há uma sede de querer ganhar. E chegam ao gol com todo o mérito. O Fofana, tu estavas a falar no Piatuzewski, com a razão, mas o Fofana também se arrisca a ser das melhores contratações de inverno dos últimos anos. Em termos de decisão, o homem é decisivo. O homem marcou ao sim. Sporting, sacou o penalti contra o Oroca. Esquece lá isso. É outro estilo de Braga. decisão. Contra o Braga Marca contra o volta, Braga. e podia ter sido o Sim, herói mas outra o- vez. Mas o Piatuzewski, pela idade que tem e pelo preço que custou, é tipo. É Não, tu estás a ofensivo. considerar outros fatores. Exatamente, é Que- ofensivo. Com toda a razão. É tipo, é aquela coisa que eu acho que é ofensivo. A tua Eu acho que análise o Porto está muito boa. devia fazer um comunicado a pedir desculpa por ter comprado o gajo lá aos polacos. Por aquele Tipo, a pedir valor. desculpa, pá, pedimos imensa desculpa, mas era o preço que pediam. E a Guia Epá, lá, a gente não tem culpa.
Devem Mas estar acho que um pedido de arrependidos. desculpas formal devia ser feito. Devem estar arrependidos. É que aquilo, até a bófia podia prender alguém. Aquilo é quase um assalto. O Pituzevski é outra coisa. Não dá para comparar. É surreal. Até em termos de valor e tudo, idade, tudo, potencial de crescimento, esquece, mano. Aquilo vai dar quanto dinheiro ao Porto? Pituzevski, quando sair, quanto dinheiro é que dá ao Porto? Depende de quanto tempo estar cá. Quando temos esteja cá, pois. Mas Isso ainda também assim- é completamente... Consegue facilmente 50 para cima, acho eu. O quê? 50? Tu estás maluco? Muito 50 mais. para cima. 70 para cima. Mas eu estou a avaliar Estamos pela aqui no idade leilão que já. tem. Quem dá mais? Quem dá mais? Não, É o quem dá leilão. Mas esquece. Não, estou a tirar um valor sem saber quanto tempo é que ele está cá, que números é que tem, se tem lesões, se não tem, se conquista títulos, se não conquista. Nós próprios Estás a dissemos perceber? isso Estamos mais a uma falar época, só pelo mais uma último época tem que episódio. ficar. O menino tem que ficar mais uma época, como é Duvido óbvio. que saia. Óbvio. Pronto. Mais uma época. E depois temos que começar a fazer contas à vida, porque há jogadores que a gente não consegue segurar e não é por mal. Sim. E não é por mal, é mesmo Mas há porque o um jogador tem que voar. fator nele que até o pode fazer ficar de certeza esta época mais tempo. A armada que é o polaca. Não, é o facto também, mas é o facto de também nem sequer jogar na Liga Europa. Ou seja, não se vai se expor assim tanto. Porque imagina que o Porto vai assim tão longe na Liga Europa, ou até vence a Liga Europa. Os jogadores que a vencerem ficam muito mais expostos ao mercado internacional. O Pietuzevski nem estar nesse lote de jogadores vai fazer olha, com que fique desculpa. cá mais tempo. Não vai Eu valorizá-lo tanto. percebo o que estás a dizer. Por isso o Porto só ganha com Eu isso. percebo o que Só estás ganha, a mas só dizer. perde. Não, mas eu acho que ele só perde com isso. Sabes porquê? É não jogar na Porque- Liga Europa. Porque o facto de não jogar na Liga Europa pode dizer atacar o preço. Já não tem experiência internacional. Mas o Porto também não o quer vender Porque já. aquilo é um jogador em que não é preciso estar na Liga Europa para tu o encontrares. Mas não Se eu joga na fosse Liga Europa eu este tive ano, a ver joga o na Real- Champions eu para o estive a ano. ver o Atlético de Madrid a jogar à bola este fim de semana. Entendes? Falta criativos. Mano, formem o puto lá. Não é preciso ser para titularíssimo, estás a perceber? Eu não estou a dizer que ele vai ser o próximo Cristiano Ronaldo. Estou a sentir um ligeiro desejo Mas da tua parte. que ele já ele- pode que ele- jogar. Vai estar a estava dar- a ver, ele vai já estar Já a pode dar- jogar. falaste dessa não, transferência não para o estou a mentir. Atlético Ele já Mais pode uma jogar. época, mais O uma época. Pietuzevski já pode Mais jogar na uma Liga Europa. Atenção. Eu acho que não. Já Eu- pode, já. Não, porque Já já, pode, tinha já sido pode, já inscrito pode. pelo clube anterior. Já pode. Não. A autorização da UEFA. Foi Ah, já autorizado. houve? Foi Já autorizado houve? após Ok, validação ok. da UEFA. Ok. Mas A notícia saiu há Supostamente- 6 dias. Ok. não foi no É dia 1 de recente. Abril? É porque eu vi passar uma coisa dessas no dia 1 de Abril. Se calhar foi. Hoje é Foi 1 dia de Abril. 7. Por acaso foi 1 de Abril. Então pronto. Eu vi essa notícia passar dia 1 de Abril. Será? E achei que... E desvalorizei porque Ok, achei... Olha, smart. olha. Será? Ninguém me apanha Será? nesta. Será? Porque supostamente Não, ele já os jogadores são esteve inscritos, são inscrito. inscritos, Né? Ele já estava inscrito. E o Porto não o inscreveu na Liga Europa até pela questão dos pontas de lança. Eu Epá, acho. não sei. Não sei. Agora, Sim, olha. sim, isso Não, é eu acho que verdade. o Isso é Porto não verdade. Isso é podia verdade. inscrever porque já tinha sido inscrito pelo clube anterior dele. Sim, sim, De sim. certeza que os portistas dos comentários vão poder esclarecer. Mas eu acho que essa discussão já houve nos comentários. Já que eu leio os houve, comentários, já já houve. já. Eu estou a dizer isto pelo que li nos comentários, até. Da malta estar a explicar que ele já tinha sido inscrito e não havia maneira nenhuma, não é de culpa do Porto, não é culpa de ninguém. E a gente, como Foi assaltou o apanhado pelo jogador, dia das mentiras. dia das mentiras, ali a trollar fui apanhado. pesado. Parece Mas o foi fiscal de apanhado linha lá agora, do atenção. futebol Foi apanhado agora. Olha, mas sério, és primo do fiscal de linha Foi lá de apanhado Alvalade. agora. Foi apanhado agora. É que esse também estava a ver o jogo de costas. Não sei se estava a fazer adeus a alguém ou qualquer coisa. Que anda a trollinagem. Não, Foi espero bem apanhado que... Mas em relação, continua, porque também quero ir ao Porto, eu. Pronto, depois o Porto chegou ao gol com todo o mérito e já não se esperava que sofresse o 2 igual, mas a verdade é que também se expôs. Queria só destacar um jogador que eu já destaquei várias vezes pela positiva, queria destacá-lo pela negativa, William Gomes. Não gostei nada de ver William Gomes neste jogo. Não estou a dizer que tenha sido o pior em campo. E há quem fale que merece ser chamado à seleção do Brasil no Mundial. Não estou a dizer, atenção, não estou de todo a dizer que foi o pior em campo. Eu sei que o Brasil não anda bem, mas Xissa... Não tem Rodrigo, por exemplo. Tem Estevão, ok. Tem Vini, tem O Rafinha Hendrick. também vai contar. Tem Hendrick, Rafinha se estiver bem, sim. Se estiver bem. O pessoal é maluco, mano. O pessoal é maluco. Eu acho que o pessoal... Eu acho isto engraçado. Epá, Não, estou a falar a sério, imprensa Tá brasileira. Bem, tá bem. Imprensa brasileira, exatamente. Estás a falar a sério da imprensa brasileira. Não Olha tô- que tu desculpaste no episódio passado. Por Tiveste causa a- dos cortes. cortes. Tiveste a Por causa dos desculpar a cortes. imprensa brasileira. Eles depois Sim, vão atrás de ti. ainda esta semana vi um programa inteiro a discutir qual é que era a seleção mais forte que o Brasil entre Alemanha, Espanha, França e Inglaterra. E eu estava a fazer outro programa à parte, que era quais é que são as seleções mais fortes do Brasil sem ser essas 4. E conseguia mais. E conseguia mais. Portanto, dava para fazer mais um programa daqueles, só com outras seleções ainda. Outro leque. Não, havia a Argentina. Não era a Inglaterra, era a Argentina. Na Inglaterra lá estava. A Inglaterra estava na minha lista. A Inglaterra, Portugal, não sei quem, estava tudo na minha lista. Eu assim, mas caralho, o pessoal está mesmo em Nárnia. O pessoal está todo em Nárnia. Pá, está tudo bem. Manda vir um Mundial que é para a gente depois fazer contas.
Mas Olha, sim. eu estou ansioso. Olha, A minha eu época, vou, pronto. eu vou por partes. Desculpa, deixa-me só dizer isto. Sim, desculpa, só para falta também aí não ser mal qualquer interpretado. Não estou a dizer que o William Gomes tenha sido o pior em campo. Sim, mas mas para a não teve à sua expectativa altura, não teve à que sua os altura. adeptos acho que têm com ele não teve a sua altura. Aliás, a abordagem no 2-2 foi muito má. Ele é fintado e isso é que depois criou o cruzamento. Mas força. Olha aí. Eu vou por partes, eu acho que o Famalicão já houve várias vezes que o Porto arrancou pontos em que, do ponto de vista exibicional, ficou aquém daquilo que se pedia. É o normal, as equipas campeãs normalmente jogam bem e ganham bem. E quando jogam menos bem, ganham na mesma. Não é? A gente costuma dizer isto. O grande... Já tiveste vários campeonatos assim. Vários. Quase todos. São quase todos. Todos os campeonatos, a equipa, quando joga... Porquê? Há uma equipa que joga bem sempre. É impossível. Não. Quando joga menos bem, Sim. ganha na mesma. Ganha na mesma. E o Porto, nós já dissemos que quando joga menos bem, tem a mesma intensidade, tem a mesma pressão alta, tem o mesmo equilíbrio defensivo, tem a mesma capacidade de acreditar no golo. Aquela crença de que o nosso momento vai chegar e quando tem aquela ocasião, quando não há ocasiões, há uma ocasião e eles põem uma batata lá para dentro. E o pessoal vai para o Fofaná, mas já vimos isto de canto, já vimos isso de bola paradas, já vimos isso em contra-ataques marados, em que o Porto é que devia estar a dominar e depois é num contra-ataque que desbloqueia o jogo. Já vimos isso de várias maneiras. Mas já ouvimos vários jogos em que o Porto teve um resultado acima daquilo que se justificava do ponto de vista exibicional. Falámos no jogo fora com o Moreirense, falámos no jogo em casa contra o Estoril, falámos em 2 jogos contra o Braga, principalmente o primeiro no Dragão, que tem um resultado bastante mentiroso. Não é que o Braga criasse muito, mas a verdade é que o Braga dominou o jogo. Nunca teve inferior ao Porto nesse jogo, na minha opinião. Já falámos de vários jogos. E estou-me a esquecer de algum. Acho que o Santa Clara fora também foi um jogo muito penoso para o Porto, ainda para mais desbloqueado com um 0, que é uma fífia descomunal da defesa do Santa Clara. Não é culpa do Porto, não estou a dizer que seja culpa É o do Redes, né? O lance do Redes, sim. mas é um jogo muito difícil para o Porto. Essa deslocação aos Açores é um jogo que não lhes corre nada bem do ponto de vista exibicional, e o Porto vai buscar os 3 pontos nestes jogos todos que eu estou a falar. Todos. Os portistas também têm que ver, pá, que às vezes quando aquilo corre mal e vai mal até ao fim. Pá, é verdade. E eu, para mim, de todas as equipas que são raras, as que se conseguem equiparar ao Porto ou fazer uma boa exibição contra o Porto, isso é raro de acontecer. Mesmo quando metemos Benfica na equação, Sporting na equação, é raro uma equipa ter uma boa exibição contra o Porto. A verdade é que este Famalicão fez um jogo para excepcional. A única coisa em que o Famalicão teve sorte foi ter conseguido empatar o jogo contra a corrente do jogo. Na minha opinião. Porque eu acho que o jogo mudou, e de que maneira no intervalo. O treinador do Porto, que eu acho um parolo, teve muito bem ao intervalo outra vez. Epá, ele é muito bom treinador. Tenho imensa pena de eu achar que ele está completamente a gozar com as pessoas e está a fazer do futebol português aquilo que o futebol português deixa que se faça, que é até o jogador estrangeiro que vem para aqui, manda-se para o chão quando levam toques e não sei o quê, são vendidos daqui para a Espanha, daqui para a Inglaterra e não sei o quê, e parecem molas, aquilo nunca caem. Mas quando andam aqui para enganar árbitros e não sei o quê, é do nosso futebol esta porcaria. A gente deixa que este comportamento exista. Ele era assim no futebol neerlandês? Estás a falar de que casos? Estou a falar deste comportamento. Da mesma maneira que os jogadores fazem as faltas e tentam enganar os árbitros e fazem antijogo, nós não temos esse problema, obviamente, óbvio, no futebol português. Sim. Vende o jogador amanhã para outra liga qualquer. E até pode ser uma liga que não seja a Premier League ou a alemã. Porque essa aí tens mesmo que correr. Nessa tens que correr. E quando cais tem que haver razão para cair. Porque senão ninguém te perdoa. Mas uma liga espanhola é mais matreira, uma liga italiana é mais matreira. Vende-os para a Espanha ou para a Itália e vais ver que eles são os que mais correm e que nunca caem. Eles fazem aqui porque a gente deixa. E esta comunicação dos treinadores é igual. O Fariol, esta comunicação de parlada, que é aqui de arranjar aqui uma narrativa, não sei o que mais, para condicionar isto tudo. E depois nós vamos ver aos jogos do Porto, mas o Porto está a ser atacado, está a ser roubado. Mas essa comunicação não joga contra o Porto, em vez de jogar a favor. Claro que joga a favor do Porto, está a condicionar os árbitros. Joga a favor? Claro, está constantemente a dizer que isto já tinha acabado, não é? Porque ele está à frente. Portanto, ele está-se a queixar de estar à frente. Portanto, ele está a dizer que isto já tinha acabado e que isto só não acaba mais cedo por causa da arbitragem. Está claramente a criar uma imagem de que... ele próprio disse. Mas alguém se lembra do Porto ter sido beneficiado? E os gajos... Então, não, mano. Então, tu não viste o lance do Zaidu? Eu não estou a ver. Podemos falar para a semana? Mas, meu, por amor de Deus, pá, tu só estás a ver o que tu queres. Tu só estás a ver o que tu queres e depois nem sequer se pode queimar o treinador, porque é o que eu estou a dizer, ele vem para aqui aprender a comunicar, porque ele está a comunicar na linha do Varandas, na linha do Rui Costa, que ainda é pior, na linha do Vilas Boas, percebes? É uma coisa que é lata,
É geral. O Farioli, nessas mesmas declarações da conferência de imprensa, disse que quando chegou, que ensinaram-lhe o lema do clube, que é contra tudo e contra todos, e percebeu o porquê de ser mesmo contra tudo e contra todos. Exatamente. Ou seja, mesmo. Isto vai no sentido daquilo que estás a dizer agora, nessa comunicação de um contra todos. Sim, claramente, percebeu-se claramente. Tanto que ele, a cara dele, quando, no lance do segundo amarelo do Alberto Costa, vê-se perfeitamente que ele achava que o jogador dele não estava sempre na rua. Tu viste a cara dele, vocês podem ver. Vê-se a reação dele na falta do Alberto Costa, que tinha levado amarelo num lance mal mostrado, mas que parecia que ser correto, há 2 minutos atrás. Tu consegues ver a cara do Farioli. E depois ele não é expulso. E é ele contra todos. Não houve erros também a favor do Porto. Não houve lances altamente dúbios que têm impacto no outcome do jogo, que não foram decididos a favor do Porto. Então, há dias houve o lance com o Aroca. E o árbitro desse lance foi nomeado para árbitro auxílio, para quarto árbitro neste jogo. Sim. Essa coisa, isso correu tinta. O homem, passado 15 dias, é nomeado outra vez para um jogo do Porto. Mas estão a inclinar os jogos contra o Porto. Lembras-te daquela comunicação do Benfica naquele jogo da expulsão do Dedic em Alverca, em que o Rios podia ter sido expulso aos 45? Não é expulso porque o árbitro não quis, e toda a gente tem que respeitar. Era lance para possível cartão amarelo. Acho eu, logo no início, não é? No início da segunda parte. Uma falta à entrada da área que impede o remate. Não, estava a falar do Rios. O lance do Rios é logo no início do jogo, não é? Não, da segunda parte. Da segunda parte. Ou no fim da primeira ou no início da segunda. Okay. É ali aos 45. É mesmo no início. Acho que é mesmo no início da segunda. E depois o Dedic acaba por ser expulso 15 minutos mais tarde ou 20 minutos mais tarde. E veio o Mário Branco queixar-se. Estamos em cima, não sei o quê, por causa da expulsão do Dedic, que é amarelo, podia ter dado, podia não ter dado. Se o homem estivesse lá para gamar, tinha expulsado o Rios instantaneamente. Mas se o homem estivesse lá para gamar o Porto, tinha sido penalti do Zaidu, pá. O que é que ele está a falar? Se houvesse aqui uma cabala contra o Porto, o Porto tinha perdido pontos com o Aroca, pá. Em casa. Aquele penalti do Fofana nunca tinha passado. A questão é, por exemplo, falamos da comunicação do Porto, falamos da comunicação do Benfica, falamos da comunicação do Sporting. Tudo certo. Apontamos o dedo a todos. Exato. Certo? Falamos, mas também já falamos aqui, tu falaste aqui de arbitragens encomendadas para o Sporting. Uhum. Já falaste aqui de Porto, de vários casos do Porto em que o Porto não é beneficiado e nem pode acusar-se. Há um caso sem zero que é um penalti contra o Nacional. Já falamos aqui de casos do Benfica também do mesmo, ou seja, a arbitragem em Portugal está condicionada por tudo isto. Isto já nem é uma questão, isto é uma afirmação, não é? A arbitragem em Portugal está efetivamente condicionada, mas por causa das comunicações dos 3 grandes. Mas existe efetivamente algum dos 3 grandes que seja beneficiado? É assim, ou prejudicado a questão de não forma está aí. clara? Não, a questão está aí, porque é assim. Porque se andamos todos a apontar os dedos uns aos outros, se o Porto aponta o dedo ao Sporting, se o Benfica aponta o dedo ao Porto, se o Sporting aponta o dedo ao Benfica e ao Porto, ou seja, tem de haver razões. Sim, exatamente. É o meme do Homem-Aranha. Mas aí é que está, mas é aquele meme do Homem-Aranha. Eu percebo, mas a questão não está aí. A questão é, imagina neste jogo do Porto, a questão que tu estás a fazer é se há algum a ser beneficiado ou prejudicado. Uma pessoa que acha ou estamos todos que é a falar do Zaidu, só por falar, vai dizer que é prejudicado. O Porto foi beneficiado. Se foi penalti do Zaidu, o Porto foi beneficiado. Sim. Certo. Agora a questão há quem faça essa leitura, pronto, claro. Pois é. Mas é que esse é o problema. É um lance para metermos na jarra ou é um lance que tens de deixar passar? É assim que tens que ver, pá, não interessa ser no Porto, não interessa a que minuto é que é, não interessa que resultado é que está, não interessa a cor da camisola. Isto é verdade desportiva. Porque nenhum dos 3 foi só beneficiado, nenhum dos 3 foi só prejudicado. Exatamente. Acho que aí essa conclusão é evidente. O lance do Zaidu, para mim, tens que deixar passar. Assim como o agarrão do Denis Gul. Porque a maneira como o Denis Gul cai é um bocado ridícula. Tal como caiu o jogador do Santa Clara no potencial agarrão do Flávio. O Farioli faz a comparação com o lance com o António Silva, no clássico. Mas o do António Silva, ele achou que ele não caiu por causa do puxão. E eu também acho que era suficiente para penalti. Mas o lance do Gabri Veiga, ele também fala nisso. Ele também fala que é o critério é verde. A zona cinzenta está a tornar-se verde. Aliás, é verde desde o início da temporada. Mas em que critério? É no critério das cotoveladas na cara, dentro da área?
ou no critério do dá um pontapé no pé do defesa do Aroca e é penalti para o Porto? Não sei, se calhar é no critério dos 12 minutos para assinalar o tens de deixar lance. passar. Se tu quiseres entrar por esta conversa da tanga, A questão não aqui- sais daqui, é isso que eu estou a dizer. A questão Mas é eu não essa. vou, mas eu recuso-me a A entrar na questão é conversa da tanga. O penalti em Aroca, contra o Aroca, nós dissemos-lo aqui, tens que deixar passar aquilo com 70 câmaras slow motion, é difícil para o árbitro, tu tens de deixar passar esse penalti. Certo. Até o VAR fica do género. Eu não vou contrariar o árbitro numa coisa que é tão dúbia. Esse penalti foi penalti porque o árbitro marcou. Se o árbitro não marca, o VAR era igual. Porque é tão dúbio, com 70 câmaras em slow motion, tens de deixar passar. O lance do Zaidu, ele dá-lhe uma cotovelada. A questão é, tem a bola controlada ou não? A bola é do Zaidu ou é uma bola dividida? Há gente que vai dizer, o Zaidu tem a bola, é a bola só do Zaidu, o Zaidu tem o espaço, salta, a movimentação é natural, porque ele levanta os braços, mas é que para cabecear a bola, ele não é obrigado a estar com a bola com as mãos dentro dos bolsos. Não há nenhum protocolo que diga precisa isso. dos braços para ganhar Ele impulso. salta, Claro. não há qualquer coisa, ele vai à bola e o outro jogador chega tarde e encaixa-se no Zaidu. Há um lance, aliás, muito parecido no Estoril com o Maxi, em que o Maxi ganha o lance e dá uma cotovelada no jogador com o lance ganho. Isso aqui. Quando o lance está a ganho, não é falta. Porque quem provoca o contacto é quem tenta ir a um lance que está a ganho pelo adversário. Entendes? A não ser que ele tivesse mandado tudo ali para trás ou não sei o quê, de uma maneira não natural. Pronto. Não é isso que faz, ele salta com os braços, pá. Ele saltou com os braços, ele estava ali. Eu também acho perfeitamente normal não se marcar o penalti. Acho perfeitamente normal. Achas perfeitamente o que eu acho normal não se marcar, anormal, ok. o que eu acho anormal é se discutir esse lance. Pronto, agora... Assim como se discutir o agarrão do Denis Golo, que me parece muito puxado, ser suficiente para ele cair daquela maneira. Ok. Nuno, preciso da tua leitura porque temos que ir ao Benfica. Sim, e mas olha, o mas tempo para acabar, urge. para mim o Famalicão fez a melhor exibição contra os grandes da época, porque está no campo em que é mais difícil de o fazer. Eu percebo a leitura do Gil Vicente, Sim. mas o Gil Vicente, ainda para mais do Mourinho, dessa altura, que foi o início de Mourinho, não era o Porto do Farioli, e à beira de ser campeão. Portanto, aqui há muito mérito do Famalicão, tanto do ponto de vista de lidar com a pressão alta, na maneira como saiu, na maneira como quebrou o jogo do Porto para segurar a bola no meio campo, para arrancar uma falta para poder virar o jogo. Sim. E a única coisa que o Famalicão tem sorte em duas coisas, que é empatar o jogo que parecia perdido aos 90 e tal, e marcar o gol no momento em que o Porto tinha mudado tudo do ponto de vista posicional. O início de segunda parte é o melhor momento para o Porto, e é passado 10 minutos que o Porto sofre um igual. Sim. E o Porto não tinha estado tão bem no jogo sem ser nesses 10 minutos. Portanto, leva o gol claramente no seu melhor momento de jogo. Aliás, o primeiro gol na do minha Porto também é um opinião. bocadinho contra-ciclo, porque aí o Famalicão até estava, acho que há várias vezes à baliza do mas Porto, não é uma discrepância exibicional. como na segunda parte. Sim, mas o Famalicão não era pior que o Porto na primeira parte. Aliás, eu diria que o melhor jogador em campo do Porto até era o Diogo Costa na primeira parte. Mas não era aquela discrepância do género. O Famalicão estava a ser muitíssimo melhor que o Porto e 1-0 para o Porto é um... Não, é futebol. É Sim, futebol. sim. O jogo está equilibrado. O Famalicão está muito bem. O Porto não está mal. Está um bocadinho abaixo do Famalicão, na minha opinião, do ponto de vista exibicional, mas não é aquele escândalo do Porto estar a ganhar 1-0. Já vimos jogos bem mais desequilibrados para um lado, que acaba a primeira parte ao contrário. Ao contrário, Portanto, no não marcador. é Sim. totalmente injusto. É futebol, é um golo marcado e bem marcado pelo Porto, 1-0. O que eu acho é que o jogo, o Porto não se conseguiu superiorizar, está sem Gabri Veiga, falaste disso, está sem o Mora, magoa-se aos 30 minutos. O Pituzevski não ia aguentar os 90 minutos de maneira nenhuma. E portanto ele queria resolver o jogo mais cedo. E tenta andar a gerir os avançados entre Denis, Golo e Moffi, não é? É verdade. Depois mete o Moffi a titular, que não me parece muito boa ideia. Se queres resolver o jogo cedo, se calhar o Denis Golo no início seria melhor, pelo menos para mim. Tiveste um Frohold muito abaixo daquilo que é o normal do ponto de vista exibicional. Não é que ele não foi feliz também, porque ele entregou-se ao jogo, mas não foi nada feliz. O William Gomes também não foi nada feliz. Depois tens um Alberto que também não é pelas alas. Não é o Zaidu que vai resolver o jogo e o Alberto, porque muitas vezes nestes jogos encavalitados, muitas vezes é um lateral, não é? Sim. É diferente. Depois já estavas a falar da possibilidade de meter um Rosário ou não. Já estás a jogar com o Alan Varela, mais um Fofana a ter que vir do banco. Portanto, é muito difícil para o Farioli. Eu acho que o Farioli mexeu muito bem ao intervalo e foi por muito pouco que numa exibição abaixo daquilo que se pede não ganhou outra vez. Foi infeliz. Porque acaba por ser infeliz. Pá, deixas-te empatar aos 90 e muitos. Vou só pedir, para exatamente. terminar o tema Porto, vou só pedir duas leituras vossas. Primeiro, ao lance do Alberto Costa com o sorriso.
Há cuspidela, Eu não não tenho há. grande coisa a dizer. Porque não é visível sair nada da boca dele. Não parece um gafanhoto. E depois é a palavra de um contra o do outro. Pá. O que é que nós E não vamos parece dizer um aí? gafanhoto. Ok, pronto, eu Tipo, aceito tal isso. como eu não disse nada, Para mim na está tudo opinião- ótimo. eu não dei opinião nenhuma na questão Prestiano e Eu tenho que Vinícius. levantar o porque não tempo. estávamos lá, nós não sabemos. É acreditar na opinião de um no que tu estás a dizer ou no outro. Aqui, muito menos grave, como é óbvio, nem se O compara. sorriso diz que ele cuspiu. Mas o mesmo. sorriso diz, o Alberto diz que não. Alegadamente. E agora, Mas pode ter sido um acredita sem gafanhoto. cara. Pode ter sido um Alegadamente. gafanhoto. Olha lá, estou a falar contigo, sabe um gafanhoto. E depois tu dizes, ei, cuspiu-me. Um gafanhoto foi o que o Benfica fez em Rio Maior. Já lá Um vai. gafanhoto. Então vamos a Rio Maior. Mas pronto. Mas a questão é, há um caso sem zero nesta jornada. O do Mangas. Acho que Desculpa. Aquele caso... Importam-se de falar só daquilo. Não, Importam-se de falar só daquilo. Do caso só do Mangas. não podemos falar só daquilo, temos que falar de outras coisas. Mas aí é que está, Já- pá, já estás a chegámos. diluir uma Amigo, coisa. Não eu tenho que estamos a falar- diluir. Não posso falar só disso. Eu tenho que falar do meu Benfica. Pá. Tens a certeza? Tenho que falar do Benfica. Já não sai daqui, pá. Ainda vais a Nem ganhando o derby. Ainda tenho que esperar que o Sporting escorregue. Bem, da semana passada Portanto, estávamos a ver o calendário do Sporting. jogos em tivemos a ver, é atraso, verdade. 2 jogos com o Arsenal. Vamos ser sucintos no Benfica. Estou Vamos, habituado a vê-los em inglês. Eu só vamos- leio em inglês. vamos ser sucintos no Benfica, até porque o tempo já começa a escassear. Sure. Portanto, empate do Benfica. O Benfica não conseguiu aproveitar o deslize do Futebol Clube do Porto, fica mais longe do segundo Mais uma lugar, vez. fica a depender do possível deslize do Sporting para poder ainda alcançar o segundo lugar. Mas eu vou diretamente, até porque não temos muito tempo para analisar o jogo, vou diretamente às declarações do Mourinho. Mourinho foi muito crítico no final do jogo, disse que se pudesse havia jogadores que não jogavam mais até o final da temporada. A minha pergunta para o Nuno é: de quem estará Mourinho a falar? Eu vou responder à tua pergunta, mas antes queria só dizer que este resultado não pode... Os benfiquistas podem se queixar de tudo, mas não se podem queixar de surpresa. Não podem dizer sequer, nem podem ter a lata de dizer que não esperavam que uma coisa dessas acontecesse. Porque infelizmente o que aconteceu ontem não é inédito, nem pouco mais ou menos. O Benfica normalmente, quando está em momentos de decisão, nos últimos anos, falha. É constante. O Sporting perde pontos, o Benfica perde pontos. O Benfica tem sido muito amigo do seu amigo. Se o vizinho falha, ele falha também. Se o vizinho do Norte falha, ele falha também. Ou seja, o que aconteceu ontem, nós tínhamos por aí alguns benfiquistas lunáticos, e eu admito que faço parte do grupo. Há que saber às vezes levantar a mão e dizer: olha, eu estava maluco. E estava. Eu no domingo de Páscoa estava maluco. Porque eu passei a noite de sábado, depois do Porto escorregar com o Famalicão, a tentar explicar aos meus pais como matematicamente ainda era possível o Benfica ser campeão. Comecei, calma, se o Sporting pode acreditar, o Benfica ainda pode ganhar em Alvalade, o Porto pode escorregar ainda por cima com a Europa, o Benfica só tem o campeonato, o Benfica agora vai limpar estes jogos todos. O Sporting e o Porto vieram das seleções, os seus jogadores, e jogaram sexta e sábado. O Benfica pôde descansar até a segunda. O Sporting vai jogar com o Arsenal, de certeza que se vai disputar depois com o Benfica. O Porto agora com o Nottingham, esquece isso, o Benfica é de semana a semana, vamos ganhar isto. E depois o que acontece a esses lunáticos benfiquistas? Eu falo por mim, apanhei um balde de água fria. Mas eu não posso queixar de surpresa. O Benfica não foi um resultado justo, a derrota. O Benfica merecia ganhar. Ainda há bocadinho eu disse no Atlético Barcelona... Empate. Certo, o empate não se pode dizer que tenha sido justo. O Benfica merecia ganhar. O Benfica Então, teve muito disseste, mais... falaste em derrota. Sabe a derrota. Epá, sabe, embaralhei-me, Percebo, disse derrota, era percebo. empate. Eu também preferia uma derrota. Não, e já lá vamos do impacto que isso tem para o Sporting, que eu acho que é muito positivo para o Sporting este resultado. Mas eu há bocadinho disse que o resultado do Atlético Barcelona para haver um vencedor era o Barcelona. Pá, no caso da Benfica era evidente que era o Benfica. Agora, se formos a ver bem, considerando também o ambiente do Benfica de jogar só para o campeonato, desde março, desde que foi eliminado pelo Real Madrid, já sem Taça de Portugal, já sem Taça da Liga, enquanto os seus rivais ainda estão nessas competições, e Europa. O Benfica joga só para o campeonato. Joga segunda-feira, depois da paragem de seleções, com mais tempo para os jogadores recuperarem, para os jogadores treinarem, e tem uma exibição a terceiro lugar, que lhe dá o terceiro lugar, que garante o terceiro lugar e que merece o terceiro lugar. O Benfica, por muito que eu queira que o Benfica seja campeão ou que vá à Liga dos Campeões, não é merecido esta época, não era merecido. Ainda agora, nas últimas semanas, ainda acreditas que o Benfica vai ser campeão. Não é acreditar que não é aquela pergunta de ainda acreditas no teu clube. Não é. Acreditas que os outros vão escorregar.
vão ter esse demérito. Neste momento, se me perguntarem, acreditas que o Benfica ainda fica em segundo? Não, porque isso é acreditar que o Sporting vai ter esse demérito. Até pode ter, e o Benfica até pode ganhar em Alvalade e o Sporting escorrega num jogo qualquer. Acreditando que o Benfica ainda ganha os jogos todos. Sim, mas pode acontecer. Pode acontecer, mas não acredito muito que o Sporting que tenha essa incompetência. Agora, ainda à tua pergunta e às palavras do Mourinho. O Mourinho teve já declarações depois do Benfica-Porto um bocadinho contra alguns jogadores. E não foi a primeira vez. Eu lembro, a primeira vez que foi até foi no jogo da Taça de Portugal. O andamento é outro, no não é? Restelo. Foi a expressão que ele usou. A música é outra. Sem Ausnes, a música é outra. Com o meio-campo Enzo e ele Rios... disse Barreiro. Ele disse sem Ausnes e sem Barreiro. E com o meio-campo Enzo e Rios, a música é diferente. É engraçado, pronto, foi a dupla de meio-campo ontem e voltámos a não vencer. Agora, pior que isso, porque nós podemos focar-nos só no caso da Pia Benfica, foi o jogo de ontem, é normal. Mas eu gosto de tentar olhar um bocadinho mais para médio e longo prazo. Eu não sei se nota, eu hoje fui ao ginásio de manhã, pronto, como é a minha tradição, e no ginásio não se falava de outra coisa para além do futebol português. E o que é que eu ouço os benfiquistas dizerem? Já no seguimento de algumas histórias e de publicações que eu vi ontem. Com o Bruno Lage até estávamos melhor. Volta Bruno Lage. Então, mas com o Bruno Lage ainda jogávamos qualquer coisa, porque agora não jogamos nada. Problema. Quando tínhamos o Bruno Lage, o que é que só via? Com o Schmidt se calhar não estávamos assim tão mal. Com o Schmidt até se chegava a alguma coisa. E nós vamos andando neste ciclo. E se tu fores lá falar, eu acho que não vale a pena falarmos outra vez no tema eleições. Porque tu, com toda a razão, já disseste várias vezes, tiveram a hipótese de mudar isso e não quiseram. É o que é. Agora não é 4 ou 5 meses depois que se vai fazer alguma coisa. Mas andamos neste ciclo porque o meu receio em relação ao Mourinho é: se o Mourinho conseguisse conquistar o segundo lugar e acabar a época em segundo lugar, não acabava a época em grande, mas acabava, do ponto de vista dos benfiquistas, salvava a época. Pronto, não é o salvar porque não é suficiente, mas não acabava com os benfiquistas desagradados com ele. Agora, se o Mourinho terminar em terceiro, como tudo se encaminha para lá, e tiver o azar de escorregar numa das primeiras jornadas, como aconteceu ao Schmidt, como aconteceu ao Bruno Lage, o que é que acontece? À quarta jornada vai embora. Pronto, mas É mesmo? Será? Não, mas é? É a pergunta que eu te faço. Se o Mourinho, aqui... mesmo com o nome Mourinho que tem, se acabar mal a época em terceiro e escorregar nas primeiras jornadas, antes só de avançarmos para o tema, é mandado embora? Mas não é outro tema. Aí é que está o meu problema. Eu atirei ironicamente, como é óbvio. Mas é porque foi o que aconteceu aos últimos dois. O Porto está a fazer o maior bode expiatório atualmente, parece ser a arbitragem. Portanto, há um complô contra o Porto e a favor do Sporting em todos os jogos, aquilo está tudo inclinado. O Benfica também. Não, o Benfica faz pior. Não só na comunicação consegue ser pior que a do Porto e que a do Sporting, relativamente à arbitragem e a favor da verdade esportiva. Nas redes sociais, por isso. Por amor de Deus, aquela compilação de lances que deu amarelos a jogadores do Porto e faltas contra o Porto. Ele está a fazer os lances como se nem sequer tivessem marcados, a ludibriar claramente quem está a ver a publicação, porque não tem outro nome. Isso é transformar coisas que foram bem ajuizadas pelo árbitro em problemas. Quer dizer, por amor de Deus, percebes? Eu acho que isso aí bates o recorde da estupidez. Sim, mas o problema ali, e isto analisando de fora, não é? Analisando de fora, gostei muito do empate contra o Casa Pia. Para mim, eu sou bastante realista, acho que o Porto vai ser campeão na mesma, acho que o Porto tem a vantagem relativamente ao Sporting do confronto direto, portanto mais o empate mete o Porto ainda em primeiro, por causa do confronto direto, e sinceramente acho que o Porto, se não for campeão é por demérito próprio, e acho que é injusto achar que vai haver esse demérito quando o Porto tem mostrado essa regularidade competitiva de resultados e exibicional. E quando a exibição falha, não falha a atitude, não falha a velocidade, não falha a vontade, não falha a garra, não falha a crença, não falha nada. E jogam mal, ganham na mesma e a gente nem pode dizer nada. A gente não pode dizer nada. Eles vão para os aliados e acabou. Na minha cabeça eles vão ser campeões porque são melhores. E porque têm competências que as outras duas equipas não têm. Não estou a dizer que o Sporting até não seja melhor num ou noutro ponto relativamente ao confronto direto com o Porto em termos de análise das respectivas equipas, já falámos aqui. Mas vendo de fora, o problema do Benfica é o bode expiatório. E isto já não é de agora. Isto é do futebol português. Porque quando acontece alguma coisa de mal, é uma época abaixo, ou não sei o que mais, há sempre um bode expiatório. O Sporting deu um grande exemplo relativamente ao bode expiatório na época do Ruben Amorim. Quando o Ruben Amorim ficou em quarto. E não é quando chega, é na a seguir, não é? Não, mas aí essa reação. Ficámos em quarto, mas temos equipa. Precisamos de reforçar o plantel, precisamos sempre, todos os anos o plantel tem que ser reforçado. Temos treinador, temos projeto,
Temos ligação entre as escolas e o B e o crescimento da equipa B e não sei o que mais, que agora, não é? Que era o grande problema do Sporting B, que jogava na 7ª divisão, neste momento já está na 2ª liga, ia fazer um campeonato bastante aprazível até. Já esteve em primeiro, na primeira volta ficou várias jornadas, inclusivamente em primeiro. E eu acho que isso é o que é preciso saber fazer, é olhar para o projeto. Olhar para o projeto é muito importante. O Benfica tem um meio campo com um Orsnes que foi utilizado mais vezes a extremo esta época do que no meio. Um Orsnes que já está no Benfica há alguns anos. Um Leandro Barreiro, que não é um jogador com as características, com a qualidade que é inegável a ser titular no Benfica. Eu diria que, por exemplo, um Morita, com a bola no pé, dá-te muito mais pinta de titular de um Sporting do que um Leandro Barreiro titular no Benfica. Acho que o pessoal... ninguém discorda de ti. Percebem? E o Morita é um jogador do qual se levanta muito a questão da titularidade, principalmente quando fisicamente baixa. Sim. Não é só o físico, as lesões, é mesmo o que ele corre, Sim. o que ele salta. Uhum. Um Simões às vezes entra ou joga em vez de um Morita e parecia que estava ligado às pilhas. A rotação. Aí é bem, olha um Alta coelhinho rotação. Duracell. Uhum. É diferente, um coelhinho Sim. Duracell do Morita. Não há dúvida que o Morita, nesta época, e agora também está a subir, mas tu vês toques do Morita, recepções do Morita, leva pressão em cima, o Morita passa a bola para a frente e encontra um colega e levanta a cabeça e é para o último passe, rasga a defesa, a bola passa a arrasar por 3 jogadores. Tu vês coisas que é típico de médio de equipa grande Sim. em Portugal. Mas eu vou-te pedir para concluir. Certo, mas o problema aqui é que quando a gente arranja aqui o bode expiatório, a gente tem que olhar que o Benfica gastou montes de dinheiro. E tu estás dependente de um Leandro e de um que já lá Que estava. chegou a custo zero. Sim, mas que já lá estava e que não enchia as medidas, de um Orsnes que até foi mais utilizado à direita, e tens milhões gastos em Sudakovs, tens milhões gastos em Rios, tens o Barrenetxeia que também foi investido. Em Lukabac. Que Epá, ainda ontem foi substituído aos 50 mas e tal. o Lukabac tem pouquíssimo ritmo porque o tipo chega e depois não joga, depois lesiona-se logo, parece que é bom e depois quer mostrar. Eu não sei se aquilo é falta de estar ligado à corrente, se é falta de ritmo, porque as lesões custam e ele já teve 2, 3 Eu acho que ele lesões já esta entrou em época. choque com o Mourinho. Eu não vou faço fazer, certeza. eu não vou especular nessa matéria porque a minha conversa é demasiado séria. Sim, não vou estar a confundir. Não é esse. Exatamente. O ponto aqui é, a gente precisa de um bode expiatório. Precisamos de arranjar um grande culpado. Mas é sempre arranjado. Pronto, quem é que foi o jogador que foi comprado pelo Mourinho? Quem é que foi o jogador? O Benfica precisa de um líder de projeto desportivo. Eu não estou a dizer que o menino Rafa. Rui Costa... E Sidney. E o Sidney. Eu não estou a dizer que o menino Rui Costa não sirva para treinador, para presidente do Benfica. Isso é lá convosco. Mas em termos de contratações, o Benfica tem estado muito aquém daquilo que tem conseguido render do ponto de vista desportivo. E não estou a falar de resultados da equipa, do coletivo. Não é do género, gastámos 100 milhões e não ganhámos nada. Não é isso. É, gastámos 100 milhões em 3 tipos que não jogam um pistácio. É que não é o facto de ganhar ou não, porque isso o facto de ganhar ou não também já aconteceu ao Sporting com uma equipa que depois é bicampeã a seguir. Metemos um Guilherme lá para dentro, uma contratação de 20 milhões, bum! E o pessoal vai dizer, mas isso é um Guilherme. Está bem, mas o Yulman foi pelo Ugarte. A gente estava-se a borrifar para o Yulman, ninguém queria Yulman nenhum. Se tu perguntasses aos sportinguistas nessa altura, olha lá, vamos comprar um tipo ao Lecce ou fica cá o Ugarte? Deixa cá o Ugarte, deixa cá o Ugarte. Sim, não havia tanta expectativa. Claro, deixa cá o Ugarte. Ou queres comparar num Porro? Nunca mais tivemos um Porro. À direita. Portanto, há aqui uma data de questões que tu vês no projeto desportivo que se levanta aqui uma grande questão. O Benfica precisa de um líder do projeto desportivo. Tu apontares aqui a jogadores que não têm as características de caráter que o Mourinho exige. Não foi uma equipa feita com o Mourinho. Nós começamos este programa a falar dos jogadores à imagem do Simeone. Sim. Muitos deles não têm qualidade técnica para estar a jogar contra o Barcelona. Sim. Ou que têm mais dificuldade, têm muito mais dificuldade. Não estou a dizer que todos sejam maus, porque eles não são maus. Mas falta ali uma criatividade extra e uma técnica extra que os jogadores do Barcelona mostram. E depois o Yamal parece que estás a jogar na PlayStation. E naqueles FIFAs antigos todos broken, em que tu sabes para eles a correr. Quem é que criou a equipa do Bruno Lage? Pronto, a questão aqui é Quem é que criou a equipa do Bruno Lage? Não foi ele também. É assim, E ao quarto, quinto jogo Desculpa, do início da época. Desculpa, no início da época, o Bruno Lage disse que, foi, que finalmente nunca tinha havido uma janela de mercado com tanto nome do treinador nas contratações. Exatamente. Por isso, a época que ele trabalhou não foi com os jogadores dele. Criou um plantel à imagem das ideias dele.
e passado um mês foi-se embora. Sim. Daí a minha pergunta é, se tudo correr como mais ou menos se espera, o Mourinho fica no verão, constrói um plantel à imagem dele, com a imagem um bocadinho tremida por ficar em terceiro lugar. O que é que acontece se correr mal algum jogo no início? Pronto, então se precisas É a de minha fazer... pergunta. Pronto, então se calhar precisas de fazer um início de projeto. Mas quando comprares um treinador, ou mantendo o Mourinho, ou trocando de treinador, tens que arranjar um líder de projeto desportivo. Pá, é tão simples quanto isto. O grande culpado aqui é o projeto desportivo no geral. É um plantel com debilidades claras, que gastou milhões em jogadores, que eu não estou a dizer que desvalorizem muito, não é do género, vamos fazer um buraco por termos comprado o Rios nas contas, porque o Rios vende-se amanhã por menos 5 milhões de volta para o Brasil. Percebes o que eu quero dizer? Eu percebo é um risco, só que do ponto de vista desportivo o risco está lá, porque entalas 30 milhões do teu orçamento para o ano e depois não te dá retorno competitivo. E o Rios foi o melhor em campo ontem. Por isso é que eu estou a falar dele, porque até me custa falar dele, porque o homem corre o jogo todo e luta o jogo todo. E já foi man of the match em jogos muito importantes. Pronto, e depois tem lá lances em que ganha a bola em força, consegue recuperar a bola, vem um jogador para cima dele e ele antecipa-se ao jogador sim. e corre com a bola nos colada ao últimos- pé, só que depois levanta a cabeça e tem que fazer um passo e passa a bola para o guarda-redes do Casa Pia. Tinha 3 jogadores para acertar, não consegue fazer um passo para a frente em condições. Ele remata melhor do que o que passa. Teoricamente rematar é mais difícil do que passar a bola. Passar a bola é mais em jeito. Portanto, eu sinceramente, o que eu acho é que o planeamento desportivo do Benfica fica muito aquém. Concordo que não merece ir à Champions, vamos ver se vai ou não, porque pode haver aqui alguma babanca do Sporting. E o Benfica tem 3 pontos para recuperar em Alvalade, que pode recuperar, já fez grandes jogos contra equipas grandes, portanto também não podemos tirar isso, mas eu continuo na minha. Os benfiquistas têm a canalizar as coisas e têm que perceber que o Mourinho aqui é pouquíssimo culpado. Na minha opinião, ele é pouquíssimo culpado. Eu olho para muita coisa, menos para o treinador. Quando eu olho para aquele line-up inicial e vejo o Enzo Barrenetxea com o Rios, eu digo assim, espera aí que isto ainda pode dar bom. E depois vejo 0-0 ao intervalo, 0-0 aos 50. Eu assim, tu queres ver? O gol surge para aí nos 60 e qualquer coisa. 60 e já. poucos, acho eu. E depois o Rios marca lá o gol de um bom cruzamento. E atenção, que o Benfica criou para marcar antes. Sim, O Benfica sim, teve sim, lances, bolas ao posto do defesa, remates a arrasar o posto do Rafa, Vários jogadores lances a dentro chegar da atrasados. área. Otamendi a cruzar em cima da linha e ninguém chega. E ninguém chega. 3 jogadores a esticar. E quase que é o Rios até que chega. É, Rios e Pavlidis, acho eu. Sem dúvida. Depois o pessoal critica porque o Pavlidis jogou 90 minutos ou porque o Ivanovic não tem ritmo e não sei o quê. Depois mete Ivanovic, Sanísio e Pavlidis ao mesmo tempo. Depois critica-se o facto do Lukaku não conseguir ligar. Eu acho que o Mourinho ainda faz uma coisa bonita, que é fazer uma linha de 3 para fazer o 3-2-5. Portanto, o Barrenetxea Rios, então Barrenetxea para o lado dos centrais, para fazer o central da esquerda. Sim. Otamendi no meio. Só que depois a linha de 5, ninguém se entende quem é que é o segundo médio. Fazia melhor de segundo médio o Sheldrup a descer para dentro. E o Lukaku, quando se apercebe que às vezes tem que ser ele a descer para dentro, por causa do 3-2-5 que eles estão a fazer, mas já tinhas perdido 15 minutos. O Benfica começa a jogar a bola aos 35 minutos da primeira parte. 30 minutos, 35 minutos. Dá 30 minutos de avanço. O Mourinho depois- diz que deu a primeira parte toda da avanço. Não, porque eles não acabam mal a primeira parte. Eles no fim da primeira parte, o Casa Pia precisava mesmo do intervalo e era já, porque se aquilo dá mais 5 minutos, eles chegam ao intervalo a ganhar 0. O Casa Pia, no final da primeira parte, aquilo estava muito entalado. Mas Muito nós entalado. vamos precisar mesmo de concluir. Portanto, vou pedir um comentário, um prognóstico rápido aos jogos que aí vêm. Sporting Arsenal, hoje. Estamos tramados. Regresso do Jóqueres, Alvalade. Opa, eu, quando apitar, estou aos berros em cima do sofá. Agora, até apitar, acho que estamos sempre tramados. O Arsenal é... Então achas que é uma vitória do Arsenal? Eu acho que o Arsenal ganha em Alvalade. Eu acho que eu só não quero é manchar a imagem do futebol português. Portanto, se conseguimos jogar de igual para igual, já fico satisfeito. Se o Sporting se conseguir equilibrar o jogo contra o Arsenal, acho que já vai dar um E levar semblante, uma eliminatória imagem. meio equilibrada para Eu não sei de para que forma é Londres. que o Sporting vai atacar este jogo. Se vai atacar como a imagem de como atacou com o PSG, muito defensivo, ou se vai tentar arriscar mais um bocadinho, porque é o tipo de jogo. Não é fase de liga, é eliminatória. E acho que isso também pode ser um bocadinho decisivo. E acho que o normal, ou o mais esperado, é que o Arsenal ganhe. Mas não tens Yuma. Mas- Como é que é o meio campo? Não me choca se o Sporting conseguir empatar ou até ganhar. Mais Morita, por um gol, Bragança? mas acho que o mais Ou provável é Morita Simões? Vai ser o Morita Arsenal. Simões. Morita Simões. Não tens Yuma. Debasse não poderá jogar no meio. Debaste. Acho que é o Ainda não jogou Debaste. no meio. Acho que é o Debaste no lugar do Poderá Yulman. jogar no meio. Achas? Acho que sim. Pode fazer algum sentido. Liga Europa. Até para os lances de bola parada. Sim, e os remates de meia distância. Liga Europa, Porto Nottingham.
Acho que o Porto vence. Vingança? Pois, o Nottingham ganhou na Ganhou primeira. Vingança, na que é fase de vingança. Ainda por cima é Vítor Pereira. O regresso do Vítor Pá, isso Pereira aí ao estou-me a Dragão. borrifar. Isso aí até tenho pena. mas- Braga-Betis. Mas o Betis não veio numa boa fase. Vamos acreditar que o Betis Braga tem- consegue vencer. Tem, acho, uma vitória nos últimos 9 jogos. Braga uma nos coisa jogos assim. grandes foi sempre muito competente esta época, tanto dentro como na Liga Europa. Então, 2 Portanto- vitórias na Liga Europa e esperar pelo melhor dos resultados. Eu gostava em de Dar Alvalade. uns saltos no sofá de casa do Eu Sorlac gostava na de Champions. uma vitóriazinha por um golinho em casa para o Braga. Mas eu acho que o Braga é uma equipa para até surpreender em Espanha, em Sevilha. Sinceramente, eu acho que o Braga é uma equipa muito competente nos jogos grandes. A grande questão é, Já mostrou isso? vai ser o Betis, é que nós já dissemos, vai ser o Porto, vai ser o Benfica, vai ser o Sporting, vai ser um tipo qualquer da Liga Europa. E a verdade é que o Braga está sempre em cima, sempre em cima. Jogou muito mal contra o Ferencváros, muito mal. Mas depois virou em Muito casa, mal. eliminatória Jogou 4-0. virou em casa em 20 minutos. Sim, sim. Em 20 minutos o Ferencváros já estava do género, malta, eu nem sei o que é que Ardeu. a gente veio cá fazer. Ardeu. Pronto. Portanto, eu continuo na minha. Tem ali algum precalcinho. Eu acho que a exibição que o Ferencváros foi a pior. Fora. Mas depois a resposta é tão boa, uma pessoa fica com o quê? Não pode Sim. ver uma imagem sem ver a outra. Portanto, eu acho que o Betis é favorito, mas eu acredito muito no Braga. Aliás, eu disse aqui que a equipa que poderia dar mais pontos na Liga Europa era o Braga. Até Pela forma como o Porto estava a gerir o plantel, sim. Portanto, eu continuo na minha. Vou ver o jogo do Braga como se fosse um Benfica na Liga Europa ou um Porto na Liga Europa. Portanto, eu estou com o Braga. Boa sorte às 3 equipas portuguesas nas competições europeias e por nós é tudo. Tem que ser. Voltamos né? Não para temos a mais semana. tempo. Pois. Grande Até para a abraço. semana. É pena, pá. É.